eu deixei minha carreira. Eu tinha um planejamento de carreira lá, eu tava financeiramente muito bem, né? No meu salário no Brasil tava em volta de 7.900, 8.000 por mês sem eu fazer hora extra. A Heloísa era bancária, né? Gerente de banco, dava tirando aí por volta de uns 4.000. Então, olhando financeiramente, a gente não tinha nenhum Heloísa era gerente de banco. Essa carinha aí, ó. Olha. Desde os 21. Desde os 21. E aí a bichinha é ligeira. Essa, tira o chapéu pra ela. E aí, foi por isso que eu casei com ela também, lógico, né? Ela vai administrar as minhas finanças. Não sou bobo, exato. Fala, imigrantes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast, que é o podcast não aleatório, mais aleatório deste planeta. E hoje nós estamos aí com um convidado muito especial, mas antes de eu chamar este convidado, eu quero chamar o meu parceiro aqui, o meu sócio, João Koenig. Fala, João, como é que você tá? Fala, Ramon, tudo tranquilo? Tudo eu tô bem. muito bem. Espero que quem esteja ouvindo esse podcast também esteja muito bem, como nós estamos bem aqui, né? Só lembrando vocês de fazer tudo aquilo que a gente já pede em todos os episódios. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Se você quiser ver esse podcast no formato de videocast, tem o nosso canal do YouTube, certo? Se você quiser ouvir, você pode ouvir pela sua plataforma preferida também, o Spotify, pelo Apple Music, pode ouvir pelo Amazon, pelo Deezer, enfim. Se você quiser escutar lá no Pirate Bay, também provavelmente tem uma versão pirata lá. Censurado no YouTube agora. Enfim, pode escutar de graça, pode baixar. Fique à vontade, da sua preferência, para você estar acompanhando mais esse podcast e estar com a gente mais uma vez essa semana, né? Exatamente. E antes de eu chamar o convidado aqui, eu quero lembrar-vos que se você quiser fazer cortes deste podcast maravilhoso, você está liberado, mas não pode modificar as falas das pessoas que estão aqui, né? No sentido assim, que nem o nosso amigo aqui, ele é um cara religioso e você começa a fazer ele cantar coisas aí do outro lado. Daqui a pouco ele tá falando tudo ao contrário, Ele tá falando tudo ao contrário, tá que nem o disco da Xuxa, né? Então, assim, pode fazer, mas não vamos mudar a fala de ninguém. E posso chamar o convidado, João? Com certeza, deve chamar esse cara que eu tô... Eu não sei porque que a gente faz suspense, que a gente tem duas câmeras aqui. E no YouTube, quem tá olhando já tá vendo ele, né? Você tá ligado? Aí a gente faz um suspense, nós temos que arrumar mais uma câmera pra pôr ali, ó. Pra pegar a gente... a gente tá meio abestado nessa parte aí, cara. O pessoal que tá no YouTube... Ô, editor, corta só na gente aqui pra fazer... Ou bota um bonequinho, bota um meme ali na frente dele. Põe um emoji, né? Põe um emoji. Põe um emoji. Mas o pessoal do YouTube também pode pôr a mão em cima dele. Põe a mão em cima dele. Põe a mão em cima dele assim, só fica vendo eu e o Ramon. Depois, a hora que a gente falar, o nome dele é tal, aí você tira a mão. Nem precisa de muito, né? Pra cobrir eu aqui, pequenininho, né? Só no canto. Então vamos lá. O nosso convidado hoje, na verdade são dois convidados, mas a esposa dele está neste momento cuidando da herdeira, né? Mas eu vou fazer a apresentação aqui que nós preparamos para os dois, tá bom? Eles são um casal muito legal que eu gosto muito de conversar. Sempre que a gente conversa aí pelos churrascos, mundo afora, rolam uns papos, umas conversas muito produtivas, tá? Eu conheci eles na Itália enquanto eles reconheciam a cidadania italiana. E eu quero pedir agora uma salva de palmas para o papai e a mamãe que não está aqui da Esther, Leandro Costa e Heloísa Ibelli. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela calorosa, né, a recepção. É uma alegria muito grande poder participar com vocês desse podcast. E você que está em casa aí, você que está me vendo, você que não está vendo também, que está ouvindo, seja muito bem-vindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que a pessoa tiver, né? Exatamente. Então, olha que cara destemido, né? O pessoal chega aqui pra gravar, né? Normalmente fica um... Rapaz, teve gente que chegou aqui e ficou com o beiço roxo. Sério? Já teve medo, assim? E o pior é que tava conversando aqui com a gente, virando até estrelinha aqui dentro. Misericórdia. Quando falou assim, vamos começar, a pessoa ficou branca. Mas dando spoiler, ele é ministro de louvor, né? Né? Dá pra dar a gente nunca tá pronto 100% pra nada, né? Mas a gente acaba se acostumando com algumas coisas, entrevistas, as coisas, então a gente já... Entrevistas também. Já vai tocando, né? Que massa, cara. Mas a gente que tá muito feliz em te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Muito obrigado por tirar esse tempo pra vir aqui bater esse papo com a gente. A gente sabe o quanto é difícil, principalmente pra gente que mora aqui fora, ter esse tempo. Sim.
pra pessoa parar, né, a vida dela e falar, pô, vou lá Tudo corrido, né? Muito dar essa corrido. moral Sim. para meus conhecidos. Enfim, muito legal, muito obrigado mesmo por Não, você estar aqui. imagina, é uma alegria poder partilhar. A gente na partilha cresce junto, né? Então quando a gente divide as nossas experiências, a gente aprende, a gente tem a oportunidade de passar alguma coisa, mas o importante é quanto a gente cresce com elas. Então, pra mim é uma alegria, sempre é bom poder estar junto. Mais uma vez, a alegria é toda nossa. Imagina. Mas seguindo então o barco aqui, de onde você é no Brasil? O que você fazia no Brasil antes de você se mudar, antes de você vir pra cá, pra Europa? Inclusive, eu acho que ele pode falar até pela Heloísa também, né? Sim, Eu acho que ele pode conta a história de vocês, né? Porque a Heloísa tá lá com a Sim, Esther. a Elo tá com a Esther, cuidando da Esther. Tá acho que ela garantindo que a Esther não vai quebrar a casa inteira. Não, a casa não vai quebrar não, porque ela deve estar dormindo agora, ou quase. Bom, mas, né, como vocês já falaram meu nome, né, eu sou o Leandro Costa, eu tenho, nesse momento, 38 anos, embora não pareça. Eu deixo a barba justamente pra parecer mais velho, tá? Porque Não, a isso que ele não tá molecada dá uns 25. De pé parece que é menos. Exatamente, de pé parece que é menos. Lá no Brasil, eu morava em São José dos Campos, eu sou natural de São Paulo, mas, né, boa Capital? parte... Era, São Paulo capital, Zona Leste, vai Corinthians. Zona Fazer Leste. o quê, né? Amor, guarda a carteira lá, os cartão, guarda tudo. Não, eu me Põe no converti, cofre. irmão, não faço mais isso. Mas eu não fazia antes também. Então, assim, eu nasci na Zona Leste de São Paulo, fiquei até os meus de 8 para 9 anos, aí meu pai foi transferido da empresa que tinha uma filial em São José dos Campos, que é interior. Então, o resto da minha vida eu passei lá até vir pra cá. E lá eu pude estudar, né? Tive uma infância muito difícil, vim de uma família com vários problemas sociais. Meu pai era usuário de drogas, era um alcoólatra compulsivo, então a gente passou um perrengue muito grande quando criança, né? E então a vida ensinou a gente a não ficar reclamando, mas criar oportunidades na crise. Então eu fui me emendando, tive que trabalhar cedo para poder ajudar a sustentar minha família, porque meu pai usava o dinheiro tudo com essas porcariadas, né? E até eles se separarem e eu ter que assumir junto com a minha mãe e meus irmãos mais novos. Então, tive a oportunidade de passar por essa realidade, crescer, me fortalecer. Então, estudei. Isso com certeza te ajudou muito aqui, né? Com certeza. Essas experiências que a gente tem de dificuldade abre para nós um campo diferente de visão, né? Então, me ajudou muito aqui, com certeza. E a gente vai até partilhar isso daqui a pouco, né? É aquilo que a gente falou com o Neide, né? De que as coisas que... Esther. De que as coisas que vivem lá no Brasil, ou enfim, o que viveram na vida, acaba refletindo até nas escolhas aqui, né? Sim. Porque que nem ele comentou ali dos trabalhos, então depois nós vamos chegar lá, então... Sim. Então eu comecei a trabalhar cedo, aí junto com a minha família, né, a gente foi se emendando, se estruturando, então eu pude estudar, fiz Senai, depois fiz faculdade de engenharia, fiz um MBA no Brasil antes de vir pra cá e uma certificação americana. MBA de quê? Eu fiz MBA de gestão de pessoas, né, porque eu já vinha de uma realidade de plano de carreira, até legal depois a gente entrar nisso, então eu precisava me especializar um pouco mais em gestão de pessoas, porque eu tinha um ramp-up para poder cumprir dentro da empresa que eu trabalhava, no plano de carreira, e fiz uma certificação de Green Belt nos Estados Unidos, né? Então, para poder seguir também, sempre me atualizando dentro do mercado de trabalho. Então, né? então você viajou para os Estados Unidos antes de vir para cá? Sim. Ficou Antes quanto da tempo Europa. lá? Lá eu fiquei pouco tempo. Eu fiz uma viagem com a Heloísa, a gente foi fazer umas férias, né? Então a gente ficou cerca de 16 dias. E a minha certificação, a gente fez uma dupla forma de certificação. Veio um pessoal dos Estados Unidos pro Brasil e aplicou o curso para nós, e depois eu fui só pegar diploma. Ah, entendi. Então Não tu foi foi de pra férias. estudar lá, Tá, e vocês foram pra onde lá? A gente pegou a costa sul todinha dos Estados Unidos ali. Flórida toda, praticamente. Ai, que ruim. Foi top. É uma experiência fantástica. Então a gente pegou Miami, descemos em Miami, subimos até Orlando, né? E mais um pouquinho só naquela região ali da Grande Orlando. Que ano que foi isso? Foi em 2018. 2018. Ah, é pouco tempo, cara. Isso é recente. Mas Então- e o que tu enxergou lá quando tu chegou lá, assim? Tu tem alguma coisa que tu lembra, assim, que já deu aquele baque quando tu chega no lugar? Porque a gente já. acaba comparando, né? Não tem como, Não tem como fugir da comparação. Os Estados Unidos, você tem uma baita de uma estrutura. Você entende que tudo ali realmente foi planejado. Você percebe, né? Quando você tem uma realidade de planejamento e uma realidade que cresce porque tem que crescer. Não, vamos supor, você pega a cidade de São Paulo, né? Eu vou pegar as referências que eu tenho. Então, assim, São Paulo, ela
ela não foi projetada para ter 21 milhões e meio de pessoas. Entendeu? São Paulo é uma cidade italiana, cara. Exatamente. Tem um canal de um italiano aí que eu assisti pra aprender italiano. E ele diz que São Paulo é a cidade no mundo que ele foi que ele mais se sentiu na Itália, cara. É o lugar assim. Eu nunca fui a São Paulo. Já foi a São Paulo? Sim. São Paulo, capital. Na Moca lá, aqueles lados. Ele diz que Tanto que, se eu não me engano, lá... não, só pra completar o raciocínio, porque eu falei isso. Porque na Itália, cidade pequena, a gente diz que é 600 habitantes. No Brasil, cidade pequena é 3, 4 mil habitantes. De onde eu venho, são 7 mil habitantes, é interiorzaço, né? O meu bairro lá em São José dos Campos, São José tá chegando a 1 milhão de pessoas agora. Mas o meu bairro em São José tem 65 mil pessoas. O meu bairro. É uma cidade grandíssima. É uma cidade grande na Itália. Exatamente. Tem mais habitantes que Cuneo. Então, assim, é essa realidade que a gente vai enfrentando. Então, assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a reação que nós tivemos, a parte de estrutura, lá é realmente organizado. Lá as coisas funcionam. Claro, nós estamos falando de um país de 335 milhões de pessoas. Então, você tem realidade de criminalidade, essas coisas também. Mas você percebe que as coisas lá andam, crescem junto com o planejamento que o país tem. Então foi um impacto bem positivo e vou dizer assim que foi um dos starts que deu também pra gente poder sair fora do país. Ia perguntar aí, você acha que tipo nessa viagem teve uma chave que virou pá? Você falou, putz, cara, eu acho que eu tô afim de morar fora. Exatamente. Eu já tinha feito mais 2 viagens antes de ir para os Estados Unidos. Eu fui pro Uruguai. A primeira viagem internacional minha foi pra Índia. Eu fiquei 8 dias na Índia. Opa, Índia, cara? Fiquei fazendo 8 dias. O que lá, cara? Fui a trabalho. A trabalho? Fui a trabalho. Dessa empresa que você trabalhava? Não, da penúltima que eu trabalhava. Tá. A gente tinha um projeto, né, de engenharia e a Índia tava tocando esse projeto 6 meses na nossa frente. Então, todos os best practices do pessoal, os lessons learned que eles tinham, eu fui pra lá pra acompanhar com eles e não cometer os mesmos erros que eles cometeram no começo. Sim, aprende com os erros deles. Exatamente. Então a gente foi lá. Exatamente. A gente foi lá, fez essa interface com eles e levou o projeto pro Brasil. Então eu fiquei 8 dias em Nova Delhi. Pra mim foi uma experiência não só profissional positiva, mas de vida. A Índia é muito rica em cultura, né, cara? Em cultura, ela é muito rica em cultura. Você tem um país que tem muito dinheiro, mas o contraste social é gigantesco. Ao mesmo tempo que você tem, por exemplo... Quem é pobre é pobre, quem é rico é rico. Exatamente. Acabou. E é uma minoria mesmo. Quando a gente fala, o Brasil é um país pobre... Sim, o Brasil é um país pobre, um país de terceiro mundo em relação à sua estrutura, não ao seu poder, né, financeiro. Aí quando você compara a pobreza do Brasil com a pobreza da Índia, por exemplo, a pobreza... Aí é gritante a parada. A pobreza do Brasil é a classe média da Índia. Você entendeu? Agora, a pobreza da Índia é algo que acho que só os outros países ali da África, o Haiti, por exemplo, ali que é mais próximo da gente, que pode dizer que tem a mesma realidade. É um negócio surreal. Só pra vocês entender assim, um pouquinho do que eu vivi lá, imagina assim, eu tava indo pro trabalho, era uma quarta-feira, pegamos o táxi no hotel e a gente tava indo pra fábrica. E aí... né, você sai de uma realidade que tem a parte rica e aí você já entra pra parte pobre assim direto. Então você vê lixo pra todo lado, trânsito é aquilo que vocês veem no YouTube, entendeu? Uma loucura. Não tem semáforo, não tem nada. Semáforo, tudo... exatamente. Quem tá andando na calçada tem que tomar cuidado porque as motos pra cortar o trânsito sobem na calçada. Entendeu? Pra poder andar na calçada pra fugir do trânsito. E rico de gente, né? Rico de gente, é uma loucura. Então assim, é gente por todo lado. E eu indo pro trabalho, então... Tinha uma parte do trânsito, parou o trânsito, e a gente ficou conversando dentro do carro. Eu olhei pro lado, né, do vidro, assim. E era onde você olha, assim, por Nova Delhi, tem lixo espalhado, né, meu? Um lixão a céu aberto. E eu vi uma cena que eu nunca mais esqueço. Que foi um menininho olhando, assim, eu julgo ter uns 4, 5 anos de idade, só tava com a camisetinha, assim, até o meio da barriga, assim. E ele disputava a comida com o urubu, cara. Poxa, velho. Você entendeu? Agora, assim, não sei se vocês já viram como é que é um urubu. Alguém já chegou perto de um urubu pra tentar pegar um urubu? Não, é um urubu, é um animal arisco, cara. 40, 50 metros ele já foge de você. Pro urubu tá disputando a comida num saco plástico com aquela criança devia estar fedendo muito. Você entende? Porque o urubu, ele não deixa você chegar perto dele. Tanto que o urubu não come, né, a nossa carne, né? Não come a nossa carne. Ele não come. Então, assim, imagina o cheiro que aquela criança tá. E aí eu sou um cara colérico, então eu não tenho o costume de chorar, mas com aquilo ali, cara, eu não tive como, mano. Eu nunca mais reclamei na minha vida de nada. De comida, de condição que eu tinha, às vezes, de dificuldade no Brasil, de nada. Porque aquilo ali, cara, mostrou pra mim que eu
tinha muito mais pra oferecer do que pra reclamar, entendeu? Até mesmo no meu passado, no que eu vivi. Então, esse contraste foi muito grande pra mim. E essas experiências que a gente vai tendo fora do país, né? E vai fazendo a gente poder mudar, vai mudando a nossa visão, o nosso jeito de se comportar, e a gente tem muito mais pra agradecer do que para reclamar. Então, a Índia pra mim foi uma experiência, talvez uma das maiores. Por mais que eu fui a trabalho, fiquei 8 dias só, mas se eu contar tudo que eu vivi lá... 8 dias se torna de muito 8 grande, dias, né, cara? Eu fui confundido com um muçulmano dentro da igreja católica. O cara queria me dar um tiro, meu. Você entendeu? É umas histórias muito loucas que eu tenho pra contar de lá, mas... Caramba. Eu não sei se vai for... Né? Dá pra gente fazer um parte 2. Dá pra fazer uma parte 2 só pra contar. Só da Índia. A da Índia é muito louca. Talvez a gente possa Mas até tipo assim, marcar você teve essa experiência que te marcou muito lá. Mas uma coisa bonita que você poderia falar de lá, que você viu, assim, que você falou, cacete, O mano. centro histórico deles é muito bonito porque eles têm essa parte, né, da Índia, principalmente Nova Delhi, a capital, que é colonizada pelos ingleses, né? Então você tem muito rico e muito tocante, assim, a cultura inglesa dentro da realidade de Nova Delhi lá, né? Então você tem os monumentos, o monumento da guerra contra o Paquistão, né, da separação, que é um muro gigantesco com o nome de todas as pessoas que morreram na guerra. Então você tem os templos, né? Por exemplo, o templo que inspirou a construção do Taj Mahal, ele é em Nova Delhi. Ele foi construído 600 anos antes do Taj Mahal. O mesmo desenho, a mesma arquitetura, que é um imperador indiano, né? Que na época ainda era persa, da Babilônia, essa parte ainda. E tá enterrado com as 3 esposas dentro lá. Então a gente foi lá, conheceu. Então você tem essa parte cultural deles bem rico, né? Bem tocante. Mas, ao mesmo tempo, você tem um contraste gigantesco. Por exemplo, uma das estações mais bonitas de metrô do mundo é de Nova Delhi. Entendeu? Mesmo? É uma das mais bonitas do mundo. E a hora que você desce a escadaria dela, você tá no maior lixão do mundo. Entendeu? Você tá aos pés do maior lixão, que é uma montanha de 32 metros de lixo. O aeroporto também não é um dos maiores? É um dos maiores do mundo, né? Perde pro de Atlanta. O de Atlanta ainda é o maior do mundo, né? Nos Estados Unidos. Mas é um dos maiores. Então, assim, você tem esse contraste. Porque o problema lá é cultural, né? Não é financeiro, sócio, né? Você tem um problema das castras lá. E isso destrói o país. Quem é a terceira castra, que eles chamam, não tem direito a nada. Você não tem direito à comida, à bebida, à saúde. Vive como um mendigo. Foi a maior experiência que eu vi também, por exemplo, de pessoas que dormem nas marquises e nas ruas. Lá a gente tá acostumado no Brasil, vamos supor, eu vou falar de São Paulo. Você vai em São Paulo, você chega debaixo de uma marquise, de uma loja, tem lá 30, 40 pessoas dormindo na rua, né? Você já acha muito. Não, lá em Nova Delhi eu via metros de pessoas, metros assim, ó. Pra não dizer quilômetro, pra não ser exagerado, mas de pegar uma avenida e as pessoas estarem deitando no canteiro da avenida. Lugar pra se crianças, mulheres, entendeu? De não ter. Nessa estação de metrô que eu tava falando pra vocês, a hora que você desce, como se fosse um viaduto, não tinha espaço pras pessoas deitarem. Então, assim, é um contraste social muito grande, entendeu? E de pobreza com riqueza. Então foi uma experiência assim, marcante pra mim. É tipo, você vê a criança deitada, você olha pro outro lado e um monte de ouro, de parada de ouro. Exatamente. Você vê o pessoal deitando na calçada que tem um muro com a grade pro templo, né? Desse imperador, por exemplo, que é extremamente lindo, um parque fantástico, né? E as crianças deitando na rua, sem comer, sem beber. Lá, por exemplo, você não pode dar esmola. Se você der uma moeda, acabou a sua vida, irmão. Se a pessoa nunca recebeu atenção na vida, então vai pra Índia e dê uma moedinha pra alguém, porque vai vir gente de todo lado querendo pegar, te abraçar e levanta você na mão. Porque você tá dando uma moeda, porque eles acham que você vai ter mais pra dar. Entendeu? Então, assim, é até arriscado. Quando a gente chega no aeroporto, lá você recebe uma listinha. Não dê esmola, entendeu? Não dê comida, não converse com as pessoas na rua, nessa parte. Caramba, isso é uma parada muito doida, porque assim, no Brasil eu trabalhava viajando, e no estado do Ramon, nem tanto o Ramon, mas no da Maria, que é Santa Catarina, lá tem muita plaquinha dizendo também pra você não dar esmolas. É cabuloso, né? Então, assim, foi uma realidade que, pra mim, talvez pessoalmente, né? Particularmente, pra mim, foi uma das maiores experiências, assim, de poder olhar e falar assim, eu tenho mais do que eu mereço. Refletir, né, cara? Refletir. Eu tenho mais do que eu mereço, porque nesse momento agora, por exemplo, eu tô tomando aqui um refrigerante, comendo com vocês, partilhando com isso aqui, mas lá nesse momento tem criança morrendo. É. Tem criança que nesse momento lá tá comendo lixo, entendeu? E a gente
não pode fazer nada. A gente não vai conseguir resolver o problema do mundo. Não vai. Não vai conseguir resolver esse problema. Mas muito legal que essa parada te marcou. E, cara, lógico que pela sua consciência e tudo, você teve esse momento que você parou, refletiu e tirou uma lição daquilo, do que você viveu lá, né? Uhum. Dificilmente, porque tem gente que vai pra lá e não tô julgando ninguém. Sim. Mas a gente se depara com isso todos os dias, aqui na Inglaterra também, no Brasil, na onde quer que você vá, né? E a gente sempre vai fazendo aquela vista grossa, você vai deixando aquilo pro lado e tal, e a gente não para pra refletir, né? Até você falando agora, vai voltando coisas na minha cabeça também, e vou refletindo também, que você fala assim, putz, o que eu passei, cara, não a gente que anda tanto pela cidade, né? Quanta coisa que passa, às vezes, passa despercebido. Você faz muita vista grossa em tudo, né? E agora você falando isso, já veio aqui em mim, e tipo, eu vou voltando, enquanto você for falando, eu fui voltando, e tipo, você vai vendo, putz, cara, verdade, eu já vi coisas semelhantes a isso. Nunca vi uma criança disputando comida com um urubu, lógico. Mas vi situações difíceis. E aí você volta e fala, putz, eu tenho muito a agradecer mesmo, cara. Exatamente, cara. E foi esse o sentimento. Eu queria poder descer do carro. Minha vontade era, tipo, descer do carro e, tipo, lá ajudar. Você entendeu? Mas é o que a gente acabou de falar. Não tem como. Você não consegue resolver esse problema. Nós estamos lá, por exemplo, tem, se eu não me engano, Nova Delhi tem 20 milhões de pessoas. Putz. Então, assim, separa 2 milhões, 3 milhões, que é da castra 1 que eles falam, né? Que é o que tem um poder aquisitivo, que domina. O resto tá tudo ali, cara. Então, assim, é umas coisas fora do comum. Não tem meio termo. Não tem. Você não tem um... Ou é 880. Ou é 880. Pra fazer um link que tu começou falando dos Estados Unidos, tu enxergou alguma coisa assim nos Estados Unidos? Alguma coisa nesse sentido? Como é que é a pobreza lá, assim, se tu chegou a ver isso? Então, eu vi algumas coisas... Porque quando a gente vai a turismo... Exatamente. Eu fiquei no hotel 3 estrelas em Miami, bem perto da praia ali, sabe? Então, era um bairro que, do lado, assim, você percebia que era bem diferente das outras partes de Miami. Era mais, vamos dizer assim, mais pobre. E eu não vi essa realidade, mas, por exemplo, a gente estava andando lá no bairro pra conhecer, então a gente passou na cena de um crime lá, igual a gente vê nos filmes né? CSI, essas coisas, nos filmes. A faixa lá, fechando a casa, 2 carros de polícia parados, o giz desenhado com o corpo do cara no chão, você entendeu? Desse jeito, bem na hora que a gente passou com o carro. Então, assim, o que eu vi lá, assim, nas partes que eu vi, você via alguma diferença social, mas era algo que, vamos dizer assim, era administrável. Uhum. Parece que a pessoa, se ela quiser trabalhar, ela trabalha. Porque, assim, a gente foi num outlet lá, em todas as lojas que a gente foi, tava a placa lá escrito lá. Igual aqui, precisa você viu a quantidade de gente placa, pra trabalhar. Cara, aqui tá terrível. Você viu que vai ter... Pra quem não tá sabendo, talvez o podcast saia depois, mas o governo já tá com plano de aumentar o salário em 6,6, viu? Sim, e vai pra 9,50 a hora mínima aqui. E o governo também abriu, né, agora algumas vagas, né, não só pra caminhoneiros, mas pra hotel, bastante restaurante, coisa. então... Muito, cara. Tem muita placa, muita placa. Muita placa. E lá você viu isso também? E lá eu vi, tinha muito, e assim, muito por exemplo, Miami, algumas placas, algumas lojas tinham placas escrito assim, nós falamos inglês. We speak in English. Por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalham lá falam todos espanhol, a maioria. Cheguei numa loja falando inglês com a mulher olhou pra mim assim e falou assim, você é brasileiro, né? Falei, sou. Ela falou, então vamos falar em português. Então assim, você tem muito imigrante lá, né? Então assim, e não falta trabalho. Então, na verdade, quando você vê alguma coisa nessa realidade de pobreza, assim, uma pessoa mendigando, a gente pode julgar, né? Claro, a gente não tá na pele da pessoa pra falar por ela. Mas assim, com tanto de oportunidade, ela não trabalha porque ela não quer. Entendeu? Uhum. Porque foi impressionante. Todas as lojas, a gente chegava lá, precisava de atendente, precisava de estoquista, precisava de pessoa pra limpar. Claro, subemprego. Você não vai ganhar rios de dinheiro, entendeu? Pô, mas dá pra você começar... Você começa. É até legal depois a gente falar sobre isso, sobre o fake que as pessoas criam, às vezes, de ir morar fora. Porque o cara posta lá, olha aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eu sou pintor, olha a casa que eu tenho, olha o meu carro, olha isso aqui. Só que o cara tá lá 15 anos nos Estados Unidos. Eu vou falar pela minha experiência. A gente tá começando a estabilizar agora, depois de 2 anos. Você chega, você tem um período de adaptação, de estabilização, de oportunidades que você vai conquistar ou não. Então você tem N situações pra estabilizar a vida. Então não é de uma hora pra outra. Tem muita gente que chega aqui, se frustra e volta pro Brasil.
Por quê? Porque, na verdade, ele vem iludido com a realidade do que ele via talvez no YouTube, de outros canais, que não vai mostrar pra você esse tempo que você vai gastar pra estabilizar a vida. E isso é um risco. Sim. Né? Então, foi o que a gente percebeu lá também. Né? Isso é a ideia do nosso podcast. É por isso que a gente quer assim, dar voz pro imigrante, que o imigrante possa falar essas paradas aqui. Porque se a pessoa se baseia só em vídeo do YouTube, ela vai imaginar assim, eu vou chegar... vamos falar da Inglaterra, nunca fui pra outro país, fora o Paraguai. Vai pensar, vou chegar lá, aí ela vê um vídeo de um canal, que o cara fala assim, pô, eu trabalhei aqui, tá em 2 meses que eu tô na Inglaterra. Trabalhei de motoboy, fiz 4 mil no mês. Não, tem o que mais piores. Tem piores que o cara fala assim, eu tô aqui há 2 meses, comprei um BMW, um iPhone não sei o quê. O iPhone tá parceladinho lá na O2, 50 pila por mês. Entendeu? E aí a pessoa vem pra cá, e é que nem você falou, ela vem aqui e fica 6 meses, sei lá. Aí ela não consegue comprar uma BMW com 6 meses, porque assim, ela precisa pesquisar seguro, road tax, comprar a parada, né? E aí ela se frustra. Precisa botar uma emotinha em dia, é caro. Exatamente. O insurance, que não é barato, a galera não sabe, paga 2 vezes o valor do carro no ano. Ela volta porque ela se frustra, porque ela vem com aquela mentalidade do Brasil ainda, que no Brasil ela já tinha carro, ela já tinha casa, o não pai e a tem mãe dela... escapatória não pagar imposto. Não tem. Porque não lá o papai e mamãe ajeitou tudo essas coisas pra gente, né? A minha mãe me levou a fazer minha identidade, levou pra fazer carteira de trabalho, e foi me levando pra fazer as coisas. Então quando eu cheguei na minha idade adulta, eu já tinha tudo pra trás. Eu sabia como tudo funcionava, aí eu startei minha vida. Agora aqui não, aqui você já startou lá. Mas quando você chega aqui, você tem que começar isso tudo de novo. Gateando de novo. E não tem pra onde fugir, né? Não tem. Então foi assim, eu vou voltar lá na minha apresentação, que eu não saí dela, né? Então assim... não, mas tá interessante. Essas realidades que fizeram, que me despertaram na parte, vou dizer assim, talvez de experiência pessoal de vida, de querer vir pra fora do país, do Brasil, né? Então, meu desejo sempre foi, não vou mentir, sempre foi Estados Unidos, porque eu sempre trabalhei para empresa americana, eu sempre tive contato com os americanos ou canadenses. Já tá com muito contato com a cultura deles, já tá acostumado. E querendo ou não, o Brasil, se você for ver bem, o Brasil tem uma influência muito forte americana, né? Uhum. De anos já. Então acaba criando em você esse desejo, né? O American Dream acaba vindo de qualquer maneira, né? Então eu sempre tive essa vontade. Então quando eu comecei meu relacionamento, meu namoro com a Heloísa, ela também tinha esse desejo, né? De ir pra fora do país. Então a gente fez algumas viagens juntos, a gente foi justamente junto para os Estados Unidos até mesmo para sentir como era, tal. E beleza, voltamos. E marcamos a data do nosso casamento e fizemos um planejamento. Bom, nós não queremos ir para os Estados Unidos ilegal, né? Embora eu agora, recentemente, eu passei na minha entrevista do Green Card, né? Passei na minha entrevista, deram ok. Em breve vamos ter veraneio nos Estados Unidos, Orlando. Quem sabe. Só que o problema é pagar o advogado de imigração, que é uma facada, 62 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro agora, entendeu? Ainda bem que é reais. É reais. Porque você vai converter. Você vai converter em dólar, na verdade, né? Assim, pô. Mas é caro, não tenho essa grana agora. Minha prioridade é minha filha. Sim. Eu não tô passando 10 mil fome. dólares. Meu. Então, assim, eu sempre tinha esse sonho. Só que a gente não queria ir pra lá ilegal, né? Por N situações. Então a gente falou, vamos optar outras opções. Colocamos aí, ela tem a cidadania italiana, ela tinha direito. Meu lado é todo português. Então, meu pai não tirou, então eu perdi minha oportunidade. Poderia ter ido pra Portugal com a documentação e morando lá. Português. Então. E poder ter feito lá. Jaqueline. E poder ter feito lá. Mas aí eu até levantar tudo, a Heloísa já estava muito mais adiantada do que eu, porque ela já teve uma pessoa que já tinha feito algumas coisas antes, então já tinha preparado. Então mas tá aí um mito, cara. Portugal é easy pra fazer, viu? Exatamente. É bem fácil. E aí, beleza. Então, a gente optou, vamos fazer cidadania, vamos. Aí nós nos planejamos e eu deixei minha carreira. Eu era engenheiro já. Você não trabalhava com carros? Que empresa que era? A última empresa que eu trabalhei foi a Caoa Sherry, né, no Brasil, né? Você era engenheiro automobilístico? E eu era engenheiro automobilístico. Cara, ele ia pra Índia pra pegar as paradas lá. Não, eu pensei que era de outra parada, que ele falou que fez engenharia, mas não falou engenharia do quê? Eu sou formado em engenharia de produção mecânica, né? E a minha ênfase toda é em engenharia de processos. Minha experiência toda. Eu trabalhei na General Motors, né? O que aqui na Europa é a Vauxhall. Eu trabalhei na Nissan, né? O startup da planta da Nissan no Rio de Janeiro, em Resende, foi participação minha lá com os outros engenheiros de lá também. Então, fiquei 1 ano e 3 meses lá no Rio de Janeiro. E saí de lá para entrar na Sherry, né? Que é a Caoa Sherry hoje no Brasil, que teve essa joint venture lá.
É a Caoa. Caoa, que é o Isso. mesmo que levou ao HBV, que levou Isso, a Hyundai. a Hyundai pra lá, exatamente. Então eles fizeram essa joint venture lá pra poder fazer o trabalho em conjunto agora com a chinesa, que é a Chery. Eu deixei minha carreira, eu tinha um planejamento de carreira lá, eu tava financeiramente muito bem, né? No meu salário no Brasil tava em volta de 7.900, 8 mil por mês sem eu fazer hora extra. A Heloísa É um ótimo salário. era bancária, né? Gerente de banco, dava tirando aí por volta de uns 4 mil. Então, olhando financeiramente, a gente não tinha nenhum Heloísa tipo... era gerente de banco. É, Essa carinha. essa carinha aí, ó. Olha, 21. É, desde os 21. desde os 21. E aí a bichinha é ligeira, essa tira o chapéu pra ela. E aí, foi por isso que eu casei com ela também, lógico, né? Ela vai administrar as minhas finanças, Administra não as sou finanças, bobo, né? exatamente. E aí, a gente olhou pra essa, vamos fazer uma experiência, por quê? Porque a gente já tinha esse desejo e tal, então vamos. E seria interessante pra ela também ter a documentação italiana, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Uhum. Então, viemos pra Europa pra fazer justamente a cidadania. Só que nós fizemos uma experiência um pouquinho diferente das outras. Nós casamos num sábado, num domingo, a gente tava pegando avião pra vir pra Itália. Tipo, a lua de mel ia ser na Itália. Exatamente. A gente se planejou pra ficar uma semana na Itália, né? E na nossa lua de mel, e dali partir pra cidadania dela, né? Que foi o nosso planejamento. E foi o que a gente fez. Então a gente casou no sábado, no domingo, ó, 2h30 da tarde, a gente pegou o voo em Guarulhos, direto pra Roma, que foi onde a gente ficou, foi o primeiro lugar que a gente ficou, que foi na Itália, né? Em Roma, que a gente foi passar a lua de mel, e a gente ficou na cidade do Vaticano, que era a nossa realidade, né? Porque ambos, né? Ela e eu somos católicos, né? A gente já tem uma realidade católica. Eu, por exemplo, no Brasil, agora em agosto completou 21 anos que eu tô dentro da igreja. Eu já era missionário no Brasil, né? Rodei o Brasil dando palestra, né? Partilhando sobre o evangelho. E então já era uma realidade, era um sonho nosso, né? Eu já tinha vindo para Portugal antes também. Então, algumas coisas da parte de religiosidade aqui eu já conhecia. Mas eu queria muito o Vaticano. Eu queria conhecer muito a sede da Igreja Católica, ver a história que era. Então, só ali a gente gastou 3 dias. Né? E Roma... Achei que ele ia falar o valor. E Roma é desse tamanho aqui, né? Não, exatamente. Roma é pequenininho. Só que assim, pra quem quiser ir em Roma... Vocês Roma 1, né? O bairro... O bairro principal, porque Roma é gigante. Gigantesco. Agora, o Vaticano, sim. O Vaticano O Vaticano é um ovo, Vamos dizer assim, né? Você tem a Praça São Pedro que rodeia. Acho que a altura da muralha é maior do que o comprimento. Exatamente. Mas você que quer ir pra Itália, se quiser conhecer Roma, ó, mínimo 7 dias. De tanta coisa que tem. Nós estamos falando de história de 2.000 anos, cara. É muita coisa. Por exemplo, Por que 2.000 anos? Roma tem só 2.000 anos? Não, tem muito mais de império. Mas o que tem ali hoje naquela cidade, você tem coisas do Império Romano. Desde o Império Romano que tá intacto. Não, os mais famosos, Coliseu, Praça Mercúrio, né? Praça de São Pedro. Essa é ainda a parte religiosa que vem depois. Vem depois ainda. Exatamente, vem depois. Se você pegar, por exemplo, a parte religiosa da cidade de Roma e depois construindo o Vaticano, veio agora no século III. Cara, o Vaticano... No ano 350. O Vaticano, ele só se liberou da Itália, do poder da Itália totalmente. Ele ficou assim, ó, tipo, não, agora nós estamos sussa. Foi com o Mussolini. O Mussolini que assinou um tratado, foi em 48, acho que foi 47, antes dele ser pego, né? Uhum. Ele assinou um tratado liberando, não, agora vocês estão sussa aí, é de vocês isso. Porque até então eles tinham uma questão de política ali, entendeu? Uhum. Porque até todo mundo fala, não, porque a Igreja Católica é muito rica, tudo que ela tem, o Vaticano, por exemplo, se chegar hoje alguém e tomar o poder, que um dia isso vai acontecer, vai falar, vocês podem sair aí que tudo isso aqui é nosso. Porque nada daquilo lá mais é da igreja. Tudo é patrimônio da humanidade. A igreja, ela faz uso. Ela faz uso e gerencia durante o tempo que ela estiver ali dentro. Entendeu? Porque tudo foi doado. Né? A igreja foi muito, vamos dizer assim, ela foi muito rica nesse quesito de bens até o século VIII, IX. Depois que veio toda essa parte da Revolução e até mesmo da Reforma Protestante depois, teve esse desvínculo de bens. Então, tudo que, por exemplo, o Vaticano todo, a cidade do Vaticano, por isso que é um estado. É um estado, então você tem um governante. Só que territorialmente, nada é mais da igreja. A não ser o que está dentro da Basílica de São Pedro, que já são, vamos dizer assim, os bens históricos e religiosos. Por exemplo, as catacumbas, os livros, os evangelhos, toda a história escrita da igreja, as pinturas, tudo isso, sim, faz parte da igreja. Mas
a terra é tudo patrimônio da humanidade, não é mais nada da igreja. Então é muito legal também explicar e quem isso. Doou isso foi a igreja ou foi a igreja foi doando? Falando, não, a gente, deixa pra história. A gente só faz, exatamente, a gente só faz uso e gerencia. Ser alimentada. Exatamente. Faz uso e gerencia. Né? Isso é responsabilidade da igreja, mas nada mais é. Então quando fala-se que a igreja é muito rica, sim, a igreja é muito rica na sua fé. Não mais só com bens. Lógico, mas a paróquia ali é da igreja local, sim. Mas se precisar vender, vivo ligando na Itália pra pegar documento lá, cara. Nunca tem staff, cara. É difícil, Nunca tem, não. Nós estamos com pouca gente aqui, não tem, porque é tudo voluntário. Uhum. Tudo voluntário. Tudo voluntário. Então, assim, então era um desejo nosso, né, meu, da Heloísa, de conhecer o Vaticano, né? E a gente ficou lá. Então, assim, a gente não teve tempo hábil pra conhecer toda Roma. Porque, por isso que eu tô falando, 7 dias. Planeja 7 dias, vai que você vai gostar. Tem muita coisa pra conhecer, é muito rico, muito rico. Eu tenho pra mim assim, quem quiser ir pra mim, né? Ficar 2 dias, tu consegue ver o Vaticano e o Coliseu. E o Coliseu, isso. E dar uma banda lá e tal. Dá pra fazer isso. Dá pra chutar uns gatos no meio da rua lá ou não? Diz que tem gata, dá com um pau lá. Bom, no Vaticano eu não encontrei, não. Gato não. Ali na cidade do Vaticano, que a gente ficou bem do lado, um hotel bem do lado do Vaticano. Justamente assim, ó. Você atravessa a Avenida Central, a primeira rua era o hotel nosso. Então a gente saía andando pro Vaticano, entendeu? Cara, vou contar uma coisa pra vocês. A Basílica San Pietro, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Uma das coisas mais assim, ó. Eu fiz o passeio lá por dentro do museu, fui até a Capela Sistina. Capela Sistina é impressionante tu imaginar como... Foi Michelangelo, né? Como Michelangelo pintou aquelas coisas, que ele quebrou perna e coisa lá, caiu um monte de vez. Michelangelo é bolado, mano. Nossa. Cara, agora a hora que tu entra... Assim, até recomendação minha, não é meu podcast aqui hoje, tá? Mas eu recomendo. Não, imagina. Quem for pra conhecer o Vaticano, eu recomendo que faça primeiro o passeio no museu e vá depois na Basílica São Pedro. Porque, cara, aquilo assim, olha, chega a me arrepiar, cara. É uma coisa assim, ó, estrondosa, cara. Quando tu entra dentro daquilo, é lindo demais, cara. E daí tu entra e já à direita já tem o túmulo do Papa, o João Paulo II já tá à direita. E tu tem como descer lá onde é o túmulo de Pedro, que eles consideram, que as catacumbas, né? São 300 e... eu não vou me recordar certinho. Tem a Michelangelo lá na descida. Cara, é lindo demais, cara. Os jardins, tem eu não sei se ainda tá aberto pra visitação, mas os jardins do Vaticano. De oração, que é um negócio fora do comum. Então, assim, que tem as árvores? Não, aquele não tava, cara, quando a gente foi, mas eu acho que era por causa da pandemia. Vocês foram lá? A gente pegou só... Não, mas a gente não conseguiu, porque tem os dias certos pra você fazer as visitas, né? Tanto que a gente tá planejando voltar lá agora pra pegar as outras coisas que a gente não conseguiu. Porque como a gente chegou no domingo, a gente pegou a segunda e a terça dentro da cidade do Vaticano. E, por exemplo, o museu, as outras coisas, abria era quarta e sexta. Quando a gente foi. Então a gente não conseguiu pegar tudo. Vocês foram em época de pandemia? Não, antes. Foi antes. Vocês casaram em que ano? Nós casamos em 2019. 2019. Vocês foram o quê? Outubro, né? Fomos outubro. Cheguei no dia 1º de outubro. Tanto que... Por isso que a gente não esperava. Porque como tinha muita... A pandemia estourou em novembro, foi? Não, foi em fevereiro. Janeiro. Não, dezembro começaram os boatos. Na China, Dezembro na China, mas... Portugal, eu lembro que eu tava em Portugal na época, e Portugal, se eu não tô enganado mesmo, ela fechou em março. Aqui foi em março. Que nós tínhamos comprado passagem pra vir pra Inglaterra no dia 26 de março, e a nossa passagem era pro dia 26, no dia 16, o governo falou, tá tudo fechado. Isso mesmo. E a experiência que a gente teve lá foi, assim, fascinante. A parte espiritual, nossa, cara, não tem nem o que comentar. Porque a gente não esperava, a gente chegou no dia 31, e aí a gente conheceu parte lá. No dia 1º, que era a segunda-feira, a gente não esperava que ia ter a missa com o Papa. A gente foi para conhecer, né, a parte da igreja, da Basílica de São Pedro, e participar da missa. A gente tinha visto na programação que ia ter uma missa às 5, acho. Só que a gente não sabia, cara. Quando a gente chegou na missa, eu cheguei bem antes, né, que a gente já tava conhecendo outras partes ali da cidade do Vaticano. A missa foi na frente da Basílica, ali no pátio ali? Foi dentro. Foi dentro. Por isso que a gente não imaginava. A gente não imaginava, porque tava marcado na programação a missa lá dentro, tal, que era a missa das missões, né? E aí ia ter uma bênção das missões. Falei, beleza, vamos na missa. Chegamos lá, aquele alvoroço de gente correndo do nada. A gente tava lá dentro, nem sabia. De repente o Papa entrando. Vixe. Passou do lado da gente, assim, cara.
E que surpresa, pra gente foi uma missa muito bela, ele falou justamente sobre as missões, deu a bênção das missões, né? Era o Francesco já, né? Já era Francesco. Né? E ele deu a bênção das missões e a palavra de ordem, seja missionário, seja a igreja de saída. E é justamente uma das coisas que a gente também veio viver aqui, que a primeira, que eu comentei, era o quê? Justamente essa experiência de vir morar fora. A gente não saiu do Brasil, estamos com necessidade, estamos passando dificuldade, vamos sair para tentar melhorar a vida. Não, a gente tinha uma vida boa lá, não posso reclamar de nada, né? A gente tinha uma condição até mesmo nessa realidade hoje que o Brasil tá vivendo, até de viver bem, né? Se você pegar o meu salário da minha esposa, 12 mil por mês, não é mal, né? Sim, dá pra ter uma boa vida. Exatamente. E a gente já tinha tudo, saí de lá com casa, apartamento, entendeu? Eu não tinha necessidade de construir nada para casar. Eu já tinha tudo pronto, vendi minha casa e deixei meu apartamento alugado. Então, eu não tinha nenhum tipo de problema financeiro. A gente queria fazer uma experiência de crescimento pessoal, ver como que era viver aqui e tal. E a segunda é justamente pela missão. Como a gente era missionário no Brasil, e há uma profecia lá no Brasil de evangelizar a Europa. Que a Europa hoje tá fria espiritualmente. Cara, você falou que foi em Portugal, você viu como que é Portugal? Vi, cara. Mas o que me impacta, que a Itália ainda é mais gelada que Portugal. É mesmo. Mas, cara, a gente ia na missa em Portugal e minha esposa, e a missa de domingo, a dominical. A gente ia na missa e eu vou te falar, tinha uma meia dúzia de gato pingado e as igrejas lindas. Lindas, é. A igreja, a gente morava numa cidadezinha pequena lá, mas as igrejas lindas e tinha uma meia dúzia de pessoas lá dentro, cara. Era impressionante, falava, não é possível que aqui, pô, é Europa. Berço, né, cara? O berço da evangelização contemporânea. E outra, foram os portugueses que implantaram o catolicismo no Brasil. Então, na minha cabeça tinha essa parada de que a gente ia chegar lá e não ia ter espaço pra sentar. Entendeu? E lá ainda tem uma guerrinha que os padres mandam lá nas igrejas. E, tipo assim, se ele discute com o ministro, o padre fala, tá cancelada a missa. Caraca, mano. Eu não passei por isso aqui ainda. Eles cancelavam a parada. Meu Deus, Simples assim. A Europa hoje passa por esse processo de vou dizer assim, esfriamento espiritual, sabe? Então esse foi um dos desejos que a gente teve de vir pra cá. De trazer um pouco daquela realidade que nós vivíamos pra cá. Pra trazer vou dizer assim, esse calor do Espírito Santo, esse poder de Deus que a gente vivia no Brasil. Que eu vim de uma realidade, eu sou eu nasci e cresci dentro da renovação carismática católica. Então, essa realidade de ser missionário no Brasil, eu já carrego há muito tempo. Então eu queria fazer essa experiência aqui. Porque lá no Brasil é fácil você evangelizar. Por incrível que pareça falar isso. Não é verdade? Você que tá aí, talvez você falando, poxa vida, né, no Brasil é difícil evangelizar. Não, você não sabe como é difícil evangelizar aqui. Aqui você tem que viver. Você já viu aquele senhor que tá todo... Não sei se ele vai todo dia, porque agora eu não tô mais lá no centro, mas tem um senhor que ele tá sempre pregando lá na rua, cara. Tem. É um cabeça branca, assim, ele tá sempre conversando, quem passa, ele tá pau lá, cara. E vai. E assim, a gente tem algumas realidades dessa no Brasil, mas aqui as pessoas, pela condição de vida que tem, porque, querendo ou não, a diferença que a gente tem do Brasil, por exemplo, a gente vem de um país sofrido. Então, quando você chega com uma proposta do evangelho e você leva pra eles Jesus de uma maneira diferente, as pessoas se abrem pra aquilo, porque elas esperam algo, elas têm esperança de preencher o seu coração. Aqui, não que os bens materiais, a realidade de vida, a realidade econômica faça isso, não, mas como eles têm essa condição de vida boa, e aqui, principalmente na Inglaterra, você tem um ensino religioso forte dentro das escolas. Jesus, a religiosidade é uma matéria da escola. Se você parar hoje um inglês aqui, que terminou a escola, porque também tem essa realidade aqui, né? Que alguns mais antigos não terminaram. Agora já não é possível isso acontecer mais, mas antigamente ainda tem. Se você parar em falar da Bíblia com ele vai discutir com você, cara. O cara ele não vai na igreja, ele não tá lá enchendo a cara de cachaça. Mas ele conhece a história. Ele conhece. Ele conhece porque ele teve isso aqui na escola. Entendeu? Porque é matéria da escola. Então você vai falar de Jesus pra ele conhece Jesus. Ele conhece um Jesus que alguém falou pra ele. Mas ele não conhece o Jesus que bateu na porta do coração dele. Viver, né? Exatamente, de falar assim, eis que tô à porta e bato. É com você que eu quero comunhão. E eles não têm isso. Então quando você chega com essa realidade aqui, dá um impacto neles. Por quê? Porque eles entrou nessa mentalidade de ter uma matéria de um ensino religioso e Jesus é um cara legal que veio no mundo e tá no céu. Eles têm isso.
Entendeu? Eles não têm um impacto de ter uma profunda experiência. Como eu vou dizer que esse copo que tá com refrigerante aqui, esse refrigerante ele tá com sal ou açúcar? Não tem como eu falar vendo. Eu só posso falar pra você se ele tá com sal ou açúcar se eu beber. Eu não posso dizer que Jesus é bom ou ruim se eu só conheço ele da matéria da escola. Eu tenho que fazer uma experiência com ele. E é isso que falta aqui. Então, o desafio meu era de sair de uma realidade que eu já estava acomodado da evangelização, de eu chegar e pregar num lugar e Jesus, por misericórdia, por graça dele, agir com os carismas do Espírito, entendeu? Que era o que eu vivia lá no Brasil, e eu queria viver essa realidade aqui. De ser um missionário aqui numa realidade que as pessoas, elas já conhecem, mas não querem. Então, como convencer uma pessoa de que ela precisa de Deus, sendo que as condições externas, né, as condições adversas não proporcionam isso para ela? Porque ela tem uma condição de vida boa, ela tem um mínimo para viver aqui, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue comprar um carro, consegue ter uma comida na mesa, diferente da gente lá no Brasil, né? Então, como você convencer que uma pessoa dessa precisa de Deus? Como convencer que o que falta dentro dela não é o desejo da droga? Como convencer alguém que tem tudo que ela precisa de mais algo? De algo que realmente é o que ela precisa. Entendeu? Então, é o maior dos desafios. Mas isso você não faz numa evangelização, como eu vou explicar pra você, de propaganda. Você faz com uma experiência de vida. As pessoas aqui, elas estão preocupadas com o que você vive, não com o que você fala. Entendeu? Elas vão começar a dar credibilidade pra você a partir do momento que elas olham pra sua vida e falam assim, o que ele vive é verdadeiro. Por isso que eles não te dão confiança. Exatamente. É tão difícil ganhar a confiança do europeu, digo do europeu em si, normal. Porque não é diferente essa realidade nem em Portugal, nem na Itália, nem aqui. Entendeu? Então, o que você demonstra pra pessoa é do testemunho de vida que a gente fala. O que você vive. A sua vida tem que falar mais alto do que as suas palavras. Eu tenho até uma frase comigo que eu sempre carrego e é o meu norte para poder viver aquilo que Jesus pregava. Palavras não dizem nada se o seu testemunho não disser tudo. Não adianta eu falar para a pessoa que Jesus é bom e que isso é certo fazer, sendo que eu faço o contrário. Uhum. Entendeu? Então a minha vida precisa falar primeiro. E é o que eles dão valor aqui. Eles ficam te observando. Você tá indo na missa, você tá fazendo trabalho na igreja, você tá indo no grupo de oração, ele fica te observando. Quando ele chega, que ele conclui pra ele, não, o que ele fala, o que ele vive é verdadeiro, aí ele começa a te dar credibilidade, aí ele te dá espaço pra você evangelizar ele. Caramba, que louco isso, né, cara? É muito louco. Que louco isso. Então a gente queria fazer essa experiência. Então a gente veio pra Itália, fez a cidadania da Elo lá e optamos em vir pra cá, desculpa, tô aqui no microfone, em vir pra cá pra poder fazer essa experiência. Tá, mas então lá na Itália, vocês viajaram lá na Itália também? Vocês não ficaram só na cidade lá reconhecendo a cidadania italiana? Não. A gente sempre foi meio mochileiro, né, a Elo e eu, então a gente sempre gostou de viajar e até mesmo a minha realidade no Brasil por conta de missão, as missões do grupo de oração, da igreja, então eu sempre viajei, sempre. Então eu sou meio desbravador, gosto da aventura, meio mochileiro. Então a gente chegou na Itália, dentro do período que a gente tinha da cidadania, os dias que a gente sabia que o vigílio não ia vir, ou que a gente tinha uma semana off de boa lá. Domingo. Um domingo. Vigílio não vai vir hoje, domingo. Domingo, É mesmo? No É o domingo dia, não passa. é só o domingo. Mas, por exemplo, ele chegava pelo menos lá na cidade que a gente ficou, então se ele vinha, por exemplo, numa terça-feira daquela semana, ele só ia vir na outra ou nas outras, né? Então a gente sabia, opa... é que lá ele passa mais que uma vez. Passa mais que uma vez. Então a gente sabe, opa, então nós... Temos aqui um intervalinho. Então, o que a gente fazia? A gente foi com umas economias e a gente alugava o carro e ia dar rolê. Então, nas redondezas ali, aquelas cidades pequenininhas de onde a gente ficou, a gente foi em muitas cidades. A gente subiu nos vales, fomos em uns parques nacionais. Dirigiu na neve. Dirigimos na neve, foi top a experiência. E a gente catou, eu sempre fui muito aventureiro, falei pra Elo, vamos marcar um dia pra ir pra Turim, né, que a gente tava na cidade de Borgo di San Dalmazzo, que era uma cidade no interior ali. Então, dali até Turim dava mais ou menos 1h50,
próximo Pertinho, disso. Não era distante. Não dá tanto não, dá até menos, cara. Que Turim é 1 hora de carro, de Cunha, então 1h15 dá. É, mais ou menos isso. E aí, a gente marcou de... Na neve eu acho que é até mais rápido, né? Porque o carro vai deslizando. Desliza, Economiza combustível. Você só não consegue só manter. Só não consegue controlar. Mas foi bem legal. Então, a primeira vez a gente pegou foi pra Turim. Aí a gente foi ver o jogo da Juve lá, na época que o Cristiano Ronaldo ainda jogava lá. Que a gente curte futebol, então a gente pegou, bucou os tickets. Aí a gente ficou um dia inteiro em Turim, né? Vimos o jogo, voltamos. Então a gente sempre foi muito disso. Então a gente foi pra Turim, a gente pegou um dia, alugamos o carro 3 dias e a gente deu uma rodada ali naquela região todinha. E aí eu falei pra Elô, vamos pra França? Oh. Vamos, e tudo, bora. E tava nevando. Falei, vamos embora, não tinha corrente no carro, mas vamos, até onde dá. Que carro vocês tinham alugado? A gente tinha alugado... Não era um... Não, era Como é que é o nome daquele que parece o Uno? É o Cinquecento. O Panda. Não, o Panda, é. Lá na Itália tem um carro que é igual o Uno, mas se chama Panda. E ele é 4x4. Exatamente. Mas aqui também tem aquele Uno novo, aquele Uno mais redondinho, o Panda aqui é a cara daquele Uno. É o mesmo, é o mesmo. 4x4 por causa da neve. É, por causa da neve, é. Pra Turim a gente pegou o Panda. Agora, quando a gente foi pra esse Nice? tour, que a gente pegou sentido Nice, que a gente queria até ir em Mônaco, né? E aí não deu por conta justamente da neve. Aí eu vou te explicar agora. A gente tava com o Cinquecento, que é o pequenininho, 4 lugares. Nossa, e é umas curvaiadas lá, rapaz. Agora não dá mais pra ir, né? Que desabou tudo lá. Uhum. E aí a gente pegou e rasgou, cara. Fomos dali até na França. Aí a gente indo, né? Só que quando a gente já tava saindo da Itália, passamos Limone ali, né? Naquela região, passando Limone e pegando o sentido túnel pra ir pra França, já começou a descer a neve. E ali tava tendo obra naquele túnel de acesso pra França. Rapaz, começou a ficar bem heavy a neve. Começou a pesar. Falei, olha, vamos até onde dá. Por enquanto dá. Só pra abrir um adendo, esse túnel aí, ô, João, ele é um túnel estreitaço, foi construído na guerra pra atravessar uma montanha da França pro lado da Itália. E ele só passa um carro, cara. Só vai, daí depois... Eles liberam outro libera, lado, vem... Vem a galera. Cara, é sinistro o túnel, cara. É um semáforo. Era, né? Porque desabou, como desabou. eu falei. O quê? Caiu a parada agora? Caiu no final do ano passado. Eita. Caiu tudo lá, a parte de lá, deu muita chuva e desabou o lado da França. E eles já estavam em obra justamente pra fazer sustentação, né? E não aguentou. Não deu tempo. Não deu tempo. Bom, aí, beleza. Aí o farol, né? O semáforo lá é de 30 em 30 minutos, velho. O meu carro era o segundo, parei e ficamos esperando. E aí, nevando. E eu fiquei um pouco preocupado. Falei, bom, mas vamos até onde vai. Já começa a apertar ali, né? Já, falei, assim, caramba, nós vamos passar aqui, e aí como é que vai ser? Mas falei, vamos que vamos. E aí a gente rasgou e foi pra França. Passamos o túnel, descemos, aí tinha uma cidade que eu não me recordo o nome, a primeira. E aí quando chegamos em Félix, tem a que era a cidade de Porra ali, né? A hora que chega... Realmente, é o nome da cidade. O nome da cidade. Porra. É mesmo? Cadê? E o pior é que lá do outro lado nosso, lá na Itália, né, tem a cidade de Caralho e de Monte. Então você junta as duas, é uma do lado da outra, Caralho e de Monte. Só que eu não tô falando palavrão, tá, gente? É o nome da cidade. Infelizmente. Se escreve Caraglio, mas aqui em italiano é caralho. Se fala. Infelizmente. Que massa. Aí... Vai pro caralho. Aí... Mora na casa do caralho. Antes você mora na casa do caralho. Massa, mano. É fogo, né? Daí que vem Pode ser, não Claro duvido. Com certeza. E aí, né, meu, a gente passou, e aí a gente chegou... Quando a gente chegou em Félix, a hora que a gente passou o finalzinho da cidade, ali não tava nevando. Aí a gente parou, porque a gente tava andando já fazia 3 horas direto, né? E a gente não parou. Então a gente parou pra tomar um chocolate quente ali em Félix. Cara, foi o tempo da gente parar, desabou de neve, velho. Aí deu a nevasca. Aí deu a nevasca. Aí eu falei, não dá pra gente seguir mais. Porque eu tava sem corrente no carro, o carro não era próprio, né? Então a gente esperou acabar, dar uma amenizada pra voltar pra Itália de novo. Mas a gente, naquele dia, a gente parou em Félix. Nossa, a descida ali de Limone, tu te apertou. Apertou tudo. Nossa, ali, cara, é assim, ó. Faz aqui, curva fechada. Curva cotovelo, que a gente curva fala assim. Curva fechada. Foi terrível. Só que assim, eu vim na moralzinha, de boa, pra não, justamente... Só reduzindo pra não ter risco na volta. Porque na Itália já tava com muita neve. Na França, a nevasca tava vindo no sentido da Itália pra França. Então, quando deu a nevasca na França, que a gente esperou, na volta, então a gente pegou tudo já cheio. Aí foi punk. Mas não tinha o que fazer. Aí a gente não conseguiu estender, né, pra lá.
que a gente queria até em Mônaco. Isso já era umas 3 e pouco da tarde. A gente queria pelo menos chegar em Mônaco por volta de umas 5:30. Sem chance. Pra ficar lá à noite e voltar depois. Porque a Elo e eu ambos dirigem, então a gente vinha rachando na direção, não ia cansar. Mas o problema é o tempo, então. Então foi assim, foi uma experiência muito legal. As cidades ali na redondeza, acho que... É bonito lá. É muito bonito. Eu conheci muitas ali. Mas a experiência da gente pegar Muita e ir coisa pra da guerra França, lá, cara. Tem. Eu ia falar quartéis, mas não é esse o nome. Como é que se chama? Os memoriais. Fortes. Os fortes, tem fortes da guerra. A gente foi pra Savona. Savona. Savona tem um forte. E tem um forte lá da Primeira Guerra. É muito louco lá, ali, cara. Bem grande em direção a Limone, ali tem um lugar que é uma cidade que se chama Vinádio. Tem uma pista de patinação que foi construída dentro de um forte da Segunda Guerra Mundial. Tipo, tu entra lá, muralhona, assim, ó, fora. Quando tu vai lá dentro é uma pista de patinação. A gente subiu pra aquela... o pico em Valdieri, eu esqueci o nome do pico Valdieri. lá. Em Valdieri, você subindo, tem uma igreja bem pequenininha e é uma muralha que eles construíram com o nome de todos os soldados ali da região que morreram na guerra estão ali. Uhum. É muito legal lá. Então, tem muito memorial assim. Tem muito memorial. Você tá memorial. andando no meio de uma trilha, quando vê, tu cai na frente de um memorial que ali mataram 2 pessoas. Lá onde eu morava lá, tem um muro lá que tem lá, 2 caras foram fuzilados naquele muro. Na estação de Cunho, 4 pessoas, inclusive tem as marcas das balas, eles botaram um vidro na frente pra ficar a marca da bala ali onde pegou e qual pessoa morreu em qual lugar. É sinistro, cara. Sinistro. Mas seguindo lá. Quanto tempo vocês ficaram na Itália? Quanto tempo durou o processo? Exatamente, eu não me recordo, mas cerca de 4 meses foi o tempo total do processo da cidadania. Foi esse período. Então foi esse período que a gente teve ali pra poder dar uma... Deram esses rolês. Demos esses rolês aí. A maioria ali, né? Descemos um dia pra Savona, né? Porque já é parte litorânea. Aí fomos pra Turim. E aí não deu pra correr muito, porque logo depois a Elo ficou grávida. Foi fabricada na Itália, então. Foi. A Esther é fabricação da Itália. E aí já não dava mais pra... No começo, né, pra Elo foi um pouco desgastante, porque ela passava muito mal. Então pra ficar pegando o carro e viajando sempre já não dava mais. Então aí a gente teve que mudar os planos aí que a gente tinha no começo, mas foi bem legal. E lá na Itália você chegou a frequentar alguma igreja lá, alguma coisa? Sim, eu participei bastante de uma paróquia lá, a paróquia de Borgo di San Dalmazzo e de Jesus Lavoratori, né, Jesus Trabalhador, que eram as 2 paróquias que ficavam próximas lá. Então a gente pegou muita amizade com o pessoal lá, eu participava bastante lá, principalmente da missa. E aí tem até um fato que um dia... Eu tava saindo pra missa atrasado, rapaz. E aí eu catei a Bíblia e saí correndo, porque eu tava bem atrasado. E a missa que tinha era correndo numa cidade de 1.000 habitantes? Exatamente. Tipo, eu moro lá no então. Eu morava no Brasil. E aí eu saí, cara, correndo porque faltava, acho que se eu não me engano, 10 minutos pra missa, né? E a pé, andando normal, que eu tava saindo da casa que nós estávamos pra paróquia de Jesus Lavoratori. Então era mais ou menos andando 15 minutos. Sim, tranquilo. Eu tava atrasado, eu já ia chegar atrasado. E as missas aqui são muito pontuais. O horário pra começar, pra terminar, eles respeitam. Isso é ótimo. E aí eu falei, se eu não correr, não vai dar tempo. Cara, pra quê? Eu saí correndo, cara. Foi bem numa semana que teve uns assaltos na cidade. Quase não tem essas coisas lá. E quando tem... Era um evento. Imagina. Era um evento. Então a polícia tava rodando. Cara, eu não sei de onde brotou aquele policial. A hora que eu tava correndo assim com a Bíblia na mão, cara, o policial só passou por mim, já me fechou na frente. Ladrão assim. de Bíblias. De qual livraria foi essa? Aí ele parou e falou assim, pra onde você tá indo? Eu falei, olha, eu tô indo pra igreja agora. Aí eu precisei correndo. Eu falei, sim, é porque eu vou atrasar pra missa. Aí ele falou assim, tudo bem. E ele não deve ter acreditado, porque eu acho que entra naquilo que ele falou antes, né, de ser frio. Ele deve ter pensado, esse cara tá me tirando, que tá correndo pra Mas não você fala italiano? Pouco, básico. Eu peguei lá 2 semanas firme pra poder até mesmo entender um pouco da realidade da galera, do processo. Mercado, pedir no mercado. E entender o processo da cidadania, né? Sim. Então eu fiquei 2 semanas estudando, cerca de 14 horas por dia. Aí depois dessas 2 semanas eu já tava falando o básico. Massa. Eu fiquei curioso aqui. Quando o policial te parou lá, mandou colocar a mão na cabeça, abre a perna, joga a Bíblia no chão. Não, a primeira coisa que ele... Não, ele primeiro... Já parou? Já tinha um com o braço pra fora da viatura, assim ou não? A gente tá acostumado com a abordagem do Brasil, é um pouquinho diferente. Não, ele foi super polite, foi super educado, desceu do carro. Ele falou assim, perguntou meu nome, né, da onde eu tava vindo e pra onde eu tava indo, né. Aí ele pediu meus documentos.
né? Foi assim, depois dessa pergunta. Aí eu peguei e passei os meus documentos pra ele pegou, viu, tava até na época com a entrada do permesso de sojourno lá, que a gente tinha feito. Aí ele pegou e falou assim, não, tudo bem, corre então que você vai atrasar pra mim. Eu falei, agora eu posso correr? Não vou Ele falou, pode. Não. Ele falou, pode correr agora. Aí eu saí correndo, mas eu cheguei atrasado. Ele me atrasou do mesmo jeito. Atrasou então pra missa. Atrasou. Não teve jeito. Porque até mostrar documento, ele checar, ele foi pra dentro da viatura, checou lá dentro. E a checagem na Itália, né? Não é que nem aqui que é computador e tal. O cara deve ter passado um fax. Não, lá com certeza, ele foi Exatamente. digitar na máquina de escrever, daí passou o pombo correio que pegou, levou. Foi osso, cara. Eu falei, puxa vida, cara, eu vou atrasar pra missa. Eu tô correndo pra chegar no horário e vou atrasar. E atrasei mesmo. Ele brincou depois. Não, agora você pode correr, mas não. Já era 7 horas, cara. Aí não tinha o que fazer. Não tinha mais nada pra ser feito. Daí Mas eu sentei num bar pra tomar uma cerveja e nem fui mais. Não. Mas se eu não conhecesse o cara, eu acreditava. Mas depois que a gente tá conversando aqui com ele, tenho certeza que ele não parou. Não. Eu fui e cheguei atrasado. A gente foi numa missa lá, que era uma missa. Nem sabia que ia ter missa especial. Nós nos levantamos domingo, vamos na missa, na cidade que a Maria tava lá. Uma cidadezinha menor que Borgo. Nossa. Fomos na missa, chegamos lá, era uma missa especial, cara. E tinha que ter agendado pra ter o lugar na missa. Era a missa da família, não sei o que. A cara... Era casamento, não era um casamento? Não, aquela... Um casamento depois? Sim, tem um casamento depois, mas era uma missa especial, aquela da família, não sei o que. Era a cada 4 domingos tem. Um domingo por mês, no caso. Não deu, tipo, da missa a gente sentou num bar pra beber. Vamos tomar uma cerveja ali. Já que não dá pra vai entrar, ter na né? missa mesmo. Fazer Então, o quê? mas eu cheguei atrasado. Mas assim, foi bem legal, porque a galera começa a conhecer a gente, né? Então, você vai na igreja, tudo, e de repente, todo mundo na cidade já começa a te conhecer. Então a gente ia pros lugares assim, o pessoal olhava, olá, tudo bem, né? E falava... O pessoal é curioso lá, né? Eles querem saber de onde é que tu é, Só que o aí, que veio fazer aqui. Como a gente participava da igreja, era mais os velhinhos que ia, então quando a gente saía pela cidade, a gente cruzava com esses velhinhos, mas muitas vezes a gente não lembrava e eles lembravam. Que são um sistema de câmeras, né? Exatamente. Mas Daí, os velhinhos é da hora, não é, mano? São, mano. É os mais da hora, né? São da hora. Eles são super acolhedores. Eles No são começo difíceis... eles são resistentes. Isso, eles são difíceis de pegar amizade, mas depois que você pega Depois amizade, que tipo, eles são pega. prontos. Uhum. Os padres lá foram extremamente acolhedores na Itália. Foi fantástico. Eu até achava um pouco da resistência, não. Desde o primeiro dia. Que eu cheguei, me apresentei, conversei, falei, eu queria me confessar tal. Sempre acolheu. Tu conseguiu se confessar em italiano? Consegui. E foi na... Foi na época da Páscoa? Ele disse que falava o básico, ele tá sendo modesto. Não. Estudou 14 horas 2 semanas, velho. Não, eu fui direto, não. Eu não parei até enquanto eu não me sentia seguro. Ele chegou na frente do padre. Padre, me perdoa porque eu pequei. E eu só sei falar isso. Tchau, obrigado. Não, What? What? Dentro do processo do italiano, você não aprende, né? Principalmente no começo, você não aprende Nem algumas sei palavras como específicas. Perdoa-me em italiano. Eu sei. Perdona-me. Perdona-me. Eu sei que pedir desculpa, escusa. Aí alguns pecados, por exemplo, que você não aprende né, dentro do processo de aprendizado de língua. Eu tive que jogar no Google. E aí você vai pegando. Tem similaridade. Padre, perdoa-me porque eu pequei. Ele no Google lá. Não, pelo menos para poder aprender a... Bota o áudio, ouve aí, porque não dá pra ler, né? Tem a grade na frente. Até mesmo para poder aprender também, né? Então você aprende muita coisa assim nesse sentido. E para mim foi super enriquecedor, assim, sabe? Mas vocês então engravidaram lá, e daí vocês saíram de lá e vieram direto pra cá pra morar já? Sim. E pra Liverpool, já sabia que ia vir pra cá? Qual que era? Não, inicialmente, como eu comentei, né, eu já tinha vindo pra Portugal em 2019, justamente pra conhecer. Porque eu sou um pouco... eu gosto de fazer as coisas seguro, né? Eu sou colérico, então o colérico ele não gosta de fazer as coisas de qualquer jeito. Ele é planejadinho, disciplinadinho, né? Às vezes até meio sistemático. Eu não sou muito sistemático, não, porque eu tento trabalhar essas coisas em mim pra não engessar as coisas, sabe? Mas eu falei assim, eu quero ir pra lá, então eu quero... não. É normal, cada um, né? Sem comentário. Então eu queria vir Mas se você não é organizado, mano, eu tô... Sistemático. Tá. Sistemático. Eu não. Acho que o Ramon também ele disse que ele trabalha pra não ser sistemático. Eu falei, eu não. É sistemático mesmo, E assim, aí eu vim aqui pra conhecer, porque a intenção nossa inicialmente era justamente vir pra Portugal, porque eu tenho muitos amigos em Portugal, muitos. Então, eu queria vir conhecer, porque pra Elô também, a Elô não fala inglês. Agora ela já tá melhorando, tá estudando. Mas na época que a gente
decidiu vir, ela não falava. Eu já falava por conta do meu trabalho. Mas é difícil também, né? Porque ela tá cuidando da bebê e não tem esse contato. Exatamente. É muito difícil, cara. Quando tu não tem contato, vai dizer, depois você começou a sair, fazer entrega, escutar os ingleses falando, não melhora um monte de coisa? Com certeza. Porque, cara, se tu fica em casa, tu pode estudar o que for, cara. Tu vai aprender uma hora que o louco vem e fala com aquele sotaque deles contigo. Mas eu também passo tanto tempo na rua que eu faço o curso de inglês agora, e quando o Tony tá conversando, eu respondo no inglês de rua. Entendeu? Porque eu converso muito na rua. E não o inglês bem certinho, de você ir lá, o formalzinho e tal, e responder com a resposta com a pergunta da pessoa e tal. Não, mas aquele inglêsão sujo o chutado, não tem o que fazer. Então, assim, pra ela foi muito difícil. Então a gente escolheu Portugal com planejamento. A gente até falou assim, ó, a gente vai pra Portugal primeiro, porque lá eu tenho conhecidos, que a gente consegue um suporte pra poder se estruturar. Lá você começa a fazer inglês, né? E depois a gente migra pra Inglaterra ou vai pra uma Alemanha, depende da onde tiver trabalho, né? Na Alemanha é coragem. Na Alemanha é coragem. E aí, beleza. O nosso planejamento era esse. Quando a gente chegou na Itália pra fazer cidadania, a gente conheceu uma galera que tava querendo vir pra Inglaterra. Tava fechando o Brexit. E tava fechando o Brexit, exatamente. Então, aí a gente falou, puxa vida, vai ser a única oportunidade que a gente tem. E aí eu fiz um comparativo, porque Lô grávida não podia trabalhar, nem em Portugal, nem aqui. Então, cruzamos, vamos analisar a relação salário versus, né, condição de vida. E aí a gente viu, aqui o salário era maior, eu conseguiria dar o sustento para ela no período que ela tivesse de gravidez. Esse foi o primeiro ponto. E as consequências eram que ela não falava inglês, então eu ia ter que dar muito mais suporte para ela dentro desse período. Mas isso aí é o de menos. Então a gente optou em vir para cá e o segundo ponto era o Brexit, justamente isso, que a gente precisava entrar antes, porque se um dia precisasse voltar aqui, sem a gente não ia conseguir. Então a gente optou... era melhor pegar e experimentar agora, porque se fosse o que tu não quisesse, já era. Mas aí depois tu não ia ter oportunidade. Exatamente. E aí veio direto pra Liverpool. Aí viemos direto pra cá. Porque já tinha alguns conhecidos que tinham feito cidadania lá, né, com a gente, que já estavam aqui. Então eles conseguiram dar um panorama pra gente, mais ou menos, de como era, né? E aí a gente veio pra cá e aí porque começamos um conhecido lá que tava na Itália, conhecia um outro que tava aqui, o outro tinha falado aquilo pra ele, e aí vocês foram captando essas mensagens. Fomos pegando e a gente foi fazendo os estudos. Tu vai montando quebra-cabeça, né? Muita gente foi pra Itália logo no final do ano também pra fazer a cidadania, né? Pra poder entrar aqui pra entrar aqui. Brexit. Exatamente. Então muita gente veio. Legal é que daí ele pegou muita gente mesmo que tinha várias opiniões sobre o Reino Unido, né? Porque daí se tu tem 5, 6, cada um tá vindo por um motivo. E daí tu junta os motivos, opa, mas isso aqui é legal. Eu não tinha pensado nesse outro motivo, e daí tu começa, legal. Cara, mas eu vou te falar, eu passei um ano em Portugal e eu me arrependo de não ter vindo antes pra cá. É porque é complicado, né, cara? Portugal é maravilhoso, o problema é os portugueses. Exatamente. Cara. Por exemplo, a gente voltou de lá agora sexta-feira, né? Fui na casa de uns amigos meus lá e fui levar a Elô pra conhecer, que ela não conhecia. Então a gente fez um turismo religioso lá. Fomos pra Fátima, subimos pra Braga... Fizemos um caminho que nós Só te cortando rapidinho, a gente morava 10 km de Fátima. Sério? Qual cidade lá? Tomar. Tomar? Minha esposa trabalhava em Fátima. Olha só, Tomar tem o castelo lá, né? Tem o castelo dos Templários. Sim, eu queria ter ido conhecer, mas não deu tempo, cara, porque a gente... cara, mas a hora que puder, vá. O castelo dos Templários é cabuloso. Eu fui no de Guimarães aí em cima. Sim. Lá de Braga. É que assim, ó, lá em Portugal, toda cidade tem um castelo. Ainda tem muito ainda essa realidade do... Agora, do o dos Império. Templários é muito doido, porque eles fazem até a carreata. Muito legal. Muito legal. Mas continue aí. Não, Então, assim, aí a gente voltou de lá agora e o que a gente sentiu justamente era esse lado que eles têm um pouco de preconceito. Principalmente quando você chega com um currículo mais pesado que os deles. Por exemplo, eu cheguei lá... Tá vindo pra pegar mão de obra. Exatamente. E aí, se você for ver bem, olhando por uma... Aliás, pegar o trabalho, né? Tá vindo uma mão de obra... Pra pegar o nosso trabalho. Se você for olhar um pouco essa realidade de patriotismo, eles não estão errados em pensar assim. Nós no Brasil que a gente é meio tudo, né? Festa, demais, né? Olha, não, vamos dar valor pro cara. O cara tá vindo da Inglaterra, o cara tem, né? O cara o Brasil supervaloriza. A gente supervaloriza essas coisas. Aqui não, aqui eles dão uma fechada porque, poxa,
A gente tá trazendo um cara de fora, o cara vai roubar o nosso emprego. Entendeu? Mais ou menos isso. E aqui na Inglaterra não é eles diferente, gostam de não. brasileiro aqui, né, cara? Aqui na Europa. Não, a gente, modéstia à parte falando, claro, são pessoas e pessoas, mas a gente dá um gás aqui, mano. A Amazon, por exemplo, a Amazon lá onde eu trabalho hoje, eles dão preferência pra contratar brasileiro, porque a maioria dos brasileiros que estão lá... Rala pra caramba. Rala pra caramba, né? Trabalha, mano. Cara, o Oneide, eu tava conversando com o Oneide essa semana, e ele, lá onde ele foi morar, os caras do prédio, da imobiliária, contrataram ele pra cuidar lá. Tipo, eles deram um desconto de 40% no aluguel dele lá em Dartford. 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 E deram desconto e deram a chave pra ele mostrar os apartamentos. Sabe o que disseram pra ele? Se tu for oferecer para alguém um apartamento, não ofereça ingleses. E os caras são ingleses. Procure brasileiros e argentinos, latinos, porque eles pagam o aluguel. Cara, eu pra mim, quando ele me falou isso ali, eu fiquei assim, muito legal. Cara, os ingleses não pagam aluguel, velho. Os caras têm muita treta. Por isso que a gente... É que aqui tem, você tá falando que tem o preconceito com a questão do imigrante, aqui tem, só que é mais retraído. Aqui Porque se você denunciar uma parada dessa, eles estão na roça, não precisa de prova pra isso. Sim, né? Exatamente. Agora, Portugal é mais explícito. O negócio é já bem mais mesmo. O que a gente percebeu lá é justamente isso. Você que viveu lá sabe bem, né? Eu, há um tempo atrás... eu tava disputando algumas vagas lá, sabe? Uhum. E quando eu comparo... Vaga pesada, né? Exatamente. Tipo assim, pra área de engenharia, até mesmo de supervisor de engenharia. É mais fácil pra te converter também, né? Pegar a tua formação. Na verdade, aqui agora, o que eu preciso só pra mim pegar minha carteirinha de engenheiro aqui da Inglaterra seria o curso de GCSE. Do inglês aqui, junto com o de matemática. Porque se eu finalizar e pegar esse diploma, eu chego com os meus diplomas traduzidos lá em Londres, no escritório de engenharia de lá, e converto e já pego a carteirinha daqui como engenheiro. Valida tudo. É simples. Só que eu fui agora correr atrás do GCSE e tal, e aí a escola não teve turma suficiente, eu vou ter que esperar até a próxima turma, que provavelmente só em janeiro. Mas eu tô correndo no paralelo, porque eu quero pegar. Mas, por exemplo, dentro da Amazon, os meus diplomas já estão aptos para trabalhar. Se eu precisar migrar para alguma vaga dentro da minha área agora, que é o que eu tô tentando nessa semana, justamente eu não tô... Eles dão valor pro que tu sabe fazer aqui, né? Sim. Isso aconteceu na Itália com o Fernando lá. O Fernando, ele começou a trabalhar na empresa lá que faz chicote da Ferrari lá e coisa. Cara, o italiano dele, assim, ó, menos do que eu acho que ele falava quando foi parado pelo policial lá. E contrataram ele pra gerenciar uma equipe de 12 caras. Na empresa que faz o chicote dos carros da Ferrari. Uhum. E por conta do currículo dele. Mas aqui também eu faço trampo pra britânico. E eu vou te falar, a primeira vez que eles vão lá, eles ficam meio assim, eles querem te mostrar, querem que você faça isso. Mas depois que você faz uma vez, fez bem feito, eles chegam e falam assim, tem um problema, vê o que você faz. É isso mesmo. Mas e aí? Esse lance de confiança aqui deles é bom, mas é preciso ganhar a confiança. É a mesma realidade que eu tava falando pra vocês da evangelização. Você precisa ganhar o cara pra poder ter. Tem que mostrar, né? Mostrar exatamente. Que tu faz. Primeiro dá pra depois você receber. Justamente. Olhando essa realidade, eu senti um pouco também que eles dão uma segurada, assim, principalmente Portugal. Eu tava em cima de umas vagas lá que, quando eu fui ver o perfil das outras pessoas, porque assim, dentro do LinkedIn, por exemplo, você consegue ver, né, quando você é premium, você consegue ver que tipo de pessoa tá aplicando pra vaga e o perfil dela. Meu perfil, tanto pela grade curricular de ensino, quanto por experiência, eu tô fechado no Brasil há 21 anos, entendeu? Eu dava um baile nos caras, entendeu? E, querendo ou não, por mais que eu não tenha ainda o italiano fluente, é só um básico, mas eu tenho, né, o português, o inglês meu, que é quase fluente. Eu tenho espanhol também meu, que ele tá entre avançado e intermediário. E tenho a nossa língua, que, né, o português é nativo, embora tenha as diferenças de Brasil para Portugal, mas você consegue se comunicar perfeitamente. Sim. E, os caras não deram preferência pra mim. O choque da língua portuguesa de Portugal com a nossa é 2 dias no máximo. Depois você ajusta, né? Umas palavras específicas, né, que tu acha assim meio estranho. Foda-se! Eles falam pra tudo lá, né? Com os caralhos. Tudo eles usam bastante palavrão. A Maria chapada da morfina na coisa, e a mulher disse, levanta o rabo. Começou a rir com morfina. Mas ainda que a pessoa foi mais educada, porque geralmente lá levanta o cu. Eles não usam a palavra bunda. Eles não usam, não é verdade? Não, ela falou pra mim, levanta o rabo.
Ela foi Pergunta. ainda ela foi delicada com você. Foi. Ela buscou lá do fundo do âmago dela alguma palavra que seja mais bonitinha pra colocar ali. Levanta o rabo. Ainda bem que esse podcast tá marcado como conteúdo explícito. Porque então, eu comecei. Quando a gente veio pra Inglaterra, então, a Ilona não podia trabalhar, aí fizemos toda a aplicação do processo, né? Do settle dela, por settle pra mim. E aí, chegando no meu documento, comecei a correr atrás de trabalho. Mas aqui tá já, né? Antes da pandemia, tava tão necessitado de trabalho que a minha primeira entrevista eu não tinha nem aplicado o Resident Card ainda. Eu cheguei aqui no dia 1º de fevereiro, no dia 3 eu apliquei pra uma vaga, no dia 4 me chamaram. Entendeu? Já tava desse jeito. Você conseguiu pegar o trampo, não? Não, porque eu tava sem um Resident Card e um NIN, né? Eles precisavam pelo menos daquele código, o share Justamente, code, né? E eu não O tinha nem. share code. Eu tinha aplicado no dia e eu não tinha nada, porque pra poder ter o share code, você precisava fazer a aplicação pra biometria. Não tinha feito ainda, porque eu não tinha a data que tava pra ser feito, Nossa, né? a biometria era uma briga, cara. Tava uma semana ainda. Então eu não consegui. Eu não consegui o trampo por todo isso. dia, eu acho que a cada hora, porque eu ia junto com meu cunhado lá fazer entrega, que ele trabalhava na Amazon, eu ia do lado dele aqui, ele pedia a parcela, eu entregava pra ele a parcela, que as parcelas na Amazon ficam na frente, e já ia lá olhar. Cara, toda hora, acho que uns 3 dias olhando, todo dia eu consegui marcar. Marquei em tempo recorde, mas também era o dia inteiro. Um amigo meu que já tinha aplicado, ele falou, eu esperei 10 dias, entrei e deu certo. Eu fiquei 10 dias parado esperando. Eu entrei no 10º dia, não tinha. Entrei no 11º, não tinha. Aí eu entrei no 12º dia, no 13º dia, eu entrei de novo, tinha lá, R$69,90 pra você fazer daqui 15 dias. Nossa. Ou, eu não paguei nada. Mas não tinha, eu olhava mês a mês, não tinha vaga free. Eu falei, mano, vou pagar essa parada aqui mesmo. Mas você tava olhando pra Manchester. Não tinha em Liverpool quando eu fiz o meu. Eu paguei também. Eu cheguei no dia que eu apliquei foi no dia 3, aí eu fiz no dia 9, 10, eu não lembro mais, mas eu lembro que eu fiz depois, uma semana depois, e eu paguei os 69. Eu paguei, fui lá, UK VCAS, né? Alguma parada assim. Exatamente. UK VCAS. VCAS lá. Mas aí, logo que chegou o Resident Card, eu consegui já trabalho na mesma semana na BAM aqui, né? Uhum. Em Speak, e aí eu fiquei um mês ali trabalhando, foi quando eu já tinha feito a aplicação pra Amazon. Aí eu fiz a aplicação pra Amazon, passei na entrevista, e eles têm o Day Zero, né, que depois faz um testezinho, também passei. Eu trabalho em Warrington. Eu trabalho na Amazon de Warrington. Na Manchu. E aí tô lá desde então, já tem mais de 1 ano e meio que eu tô lá, e graças a Deus me abençoou muito lá, eu também dei o sangue lá pra poder pegar o meu contrato permanente, já tô em contrato permanente, e agora, há 4 meses atrás, eu passei num processo seletivo interno, não é promocional, mas é uma área que já é diferenciada de qualquer outra área ali dentro da Amazon, que seria... Sai um pouco fora da warehouse. Dentro da warehouse, mas é uma área um pouco mais daquele técnica. trabalho repetitivo da warehouse. Exatamente. E que trabalho você fazia na Amazon? Eu faço a parte de store, né, que é recebimento do material vindo do receive, né, da área de recebimento, eles mandam pra nós e a gente faz guarda esse material, estou vindo de guardar, né? Você faz guarda esse material dentro de um keeper ou de um essa podzinho. É a mesma função que eu fiz na Amazon lá que eu te falei, que vinha o pacote, eu escaneava e jogava dentro da bag. Eu estou, era estou também. Só que você jogava pra bag pra entrega, né? Entrega, isso. Já era a parte final. Eu faço pra parte de estoque, então fica lá guardadinho. Quando o cliente abre uma ordem de compra, né, a OC, aí cai no sistema que tem um item lá. Eles tira aquele item, põe no processo de saída e vai pra área que você trabalhava. Entendeu? Eles mandam pra tua área depois. Quando você entrou lá, você fazia isso? Eu fazia isso. E agora? Hoje eu trabalho 4 dias, né? Então 2 dias eu trabalho com essa parte de store e 2 dias com a parte de problem solve. O que seria? Seria uma área suporte para os itens que dá problema dentro do processo. Por exemplo, o barcode que não funciona, o item tá errado dentro do tote, o item tá com o tamanho, né, superdimensionado. O peso não bate na balança, daí o item não passa. Coisa. São os problemas que você encontra que você não consegue seguir com o processo, finalizar com o processo. Então, a gente trabalha nessa área de suporte. Eu chego, vou entender a hot cause dele, né, que é a causa raiz, entender o tipo de problema que é, tentar solucionar ele ou mandar para uma área que realmente consiga finalizar esse processo do problema. Por exemplo, a gente tem itens lá que a gente não pode... resolver rápido o negócio. O que não dá ali, tu já sai da tua frente, manda pra alguém que vai empenhar um tempo maior. Perfeito. Por exemplo, tem itens que a gente não pode estocar dentro do processo. Que, por exemplo, são itens que a gente... os hazmats, né?
que é item perigoso, item explosivo, produto químico. Tem uma Amazon responsável para isso. Às vezes, as outras Amazons mandam pra gente esses produtos erroneamente. Então, a gente tem que identificar eles e mandar pro site certo. Então, muitas vezes a gente tá lá, o cara coloca isso como problema porque identifica para ele na tela. Ó, não pode estocar esse item, porque esse item é um item explosivo. Uhum. Ele já separa, põe pra gente do Problem Solve. A gente vai fazer o cross-check, se realmente aquele item é. Quando a gente olha no sistema, puxa dentro do sistema, né, mundial da Amazon, opa, esse item é um item hazmat. Então vamos mandar pro site. Aqui na nossa região é o site novo de Chester. Então a gente vai pega, escaneia esse item, o touch e manda direto pra lá. E tem muita cobrança lá, porque tem gente que fala... Eu tinha um conhecido aqui, um amigo, é um amigo sim. Ele falou que pra mim, que pra trabalhar na Amazon, ele precisava de 1/10 do cérebro dele. Sim. Literalmente. Lá era isso. A área de Mas tem problemas... muita cobrança, assim, tipo, o trampo é corrido mesmo. Pá, você tem que pegar 40 caixas por segundo. Depende muito da área que você como tá. embalagem, né? Não, por exemplo, assim, a Amazon, ela é né, hoje a Amazon é a maior companhia do mundo. Né? Então, tem boatos aí que ele vai dominar aí tudo, hein? Ele tá entrando pra... Patrocinando o Masterchef lá, cara. O negócio... É verdade, esse ano agora tá no Masterchef no Brasil. Ó, só pra vocês terem ideia, a Amazon, no ano de 2020, ela abriu 5 plantas no Brasil direto, assim, pá! E sem contar uma extensão no porto de Porto Seguro. Os caras criaram uma extensão só pra receber os containers dele no porto de Porto Seguro, na Bahia. Eu me lembro quando eu entrei pra fazer a entrega na Amazon lá de van, eles tinham comprado 160 mil, se eu não me engano, vans elétricas. Só pro UK. E sem contar a frota de aviões que o Jeff Bezos comprou pra fazer a entrega internacional. Frota de avião, não é frota de carro. O cara é brabo. Mas olha só, vamos aproveitar o que tu falou de 20 caixas, não sei o que, por segundo. Agora você que tá escutando, tá assistindo o podcast, você vai entender por que a Amazon entrega em um dia no Reino Unido. Né? Agora você vai entender o porquê que acontece isso. Vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer pra ti. Eu quero saber disso. Quantas horas de trabalho tem por dia? Mínimo 10 horas por dia. 10 horas de trabalho por dia. Por exemplo, agora a gente tá... Mas tem overtime à vontade. Você tem os períodos do ano que tem o overtime aberto qualquer momento que você pegar. Por exemplo, a gente tá chegando agora no peak time, que é o fim do ano, você tem Black Friday, Natal... Boxing Day. E o Boxing Day e o Ano Novo. Né? Então, até a segunda semana de janeiro, você tem todo o sistema da Amazon completamente busy. Você vai estar congestionado. Então, para você poder dar fluxo e o cliente não ser afetado na entrega, overtime à vontade. Você pode trabalhar os 6 dias da semana, porque é obrigatório que você ficar um dia em casa. Né? Não tem como. Mas você faz os 6 dias da semana. É porque não aguenta, eu acho. Exato, também. Porque é punk. Porque é escravidão moderna, mas pelo menos um dia, né, mano? Exatamente, Se fosse na China, seria 16 horas 100 dias da semana, né? Pra descansar. Você descansa uma vez por mês. Mas até um detalhe aí, até pra abrir um parênteses. Quando morrer, descansa. Abrir um parênteses. O Leandro, ele trabalha na Amazon, que recebe os produtos, embala os produtos e despacha para os centros de distribuição. Os depósitos que fazem a entrega final pro cliente, que era onde eu trabalhava. Mas viu por que entrega num dia? Então, por que entrega no dia? Primeiro fato, 10 horas mínima de trabalho. Exatamente. Segundo fato, como é que funciona lá a organização lá dentro? A Amazon é muito organizada. Então, assim, você tem os setores, além de ser muito bem organizado, eles são rápidos. Então, ao mesmo tempo que você está recebendo um item do cliente lá no Receive, né, que vem, né, das docas, do Ship Dock e Receive. O cliente, no caso, uma empresa que vende o produto, que é o cliente da Amazon. Exatamente, esse fornecedor, ele manda pra gente, né? A gente recebe esse item e em menos de 2 horas esse item já tá no estoque. Então ele já tá dentro do sistema da Amazon para ser vendido, entendeu? Já foi pesado, medido, sabe o tamanho da box que vai entrar. Exatamente. E não só isso, por exemplo, quando a Amazon está desenvolvendo um produto novo, por exemplo, ela tá buscando um fornecedor, igual esses dias, eu achei fascinante o cara que vende areia pra Amazon, cara. Eu queria ser o dono desse business. O cara vende areia, mano. Saco de areia de 5 quilos. Areia. Falei, meu Deus, esse cara é um gênio. Ele tá vendendo areia, velho. Só engarrafa água. Exatamente. Olha só, cara, né? O cara tá vendo... Um outro lá também que é fascinante. O cara vende galho de árvore pra passarinho.
Eu falei assim, por que eu nunca pensei nisso antes? Você vende o ninho assim, pronto. mano? Cara, os João o de Barro ninho? compram agora, eles não fazem mais. Aí você vai lá, pendura na árvore o galinho com o João de ninho. Barro daqui da Inglaterra. Mano, é fascinante. Então, beleza. Ele compra Mas, assim, o ninho pronto, aí vamos ter um filhote, já compra o berço, já. Compra a casa mano, dele lá. é fascinante. Eu não Eu quero falei, mais de barro, eu quero de cerâmica. eu não ganho dinheiro porque eu não quero, entendeu? Quero de cerâmica com manta térmica. Exato, tem Por favor, tudo. porque no inverno é que é Tudo. meio difícil pra criar fio. Aí, cara, então esse item que chega, ele chega por exemplo, a Amazon tá desenvolvendo esse fornecedor. Então, esse cara, a Amazon vai lá, pega o produto dele, faz todo o registro antes de fazer o fornecimento do primeiro lote. Então, quando o primeiro lote chega, a Amazon já sabe a dimensão dele, o peso dele, quanto que pagou e quanto que custa para poder enviar. Ela sabe tudo já, ela já tem tudo calculado. Então, o primeiro lote que chega, incrível. o cara já recebe, só dele escanear o barcode da caixa do produto, já sabe quantos tem lá dentro, e quanto que vai ser vendido desse produto, quanto tem em estoque, quanto tem ali para ser recebido ainda. O sistema é completo. Brabo. É bravo. Em quanto tempo, por exemplo, tem uns produtos aqui que se eu comprar de manhã, eu recebo à noite, até às 10 da noite do mesmo dia. Alguns produtos do Prime que eu acredito que já estão estocados lá em Warrington, por exemplo. Mas em quanto tempo, por exemplo, pra embalar, porque esses produtos não ficam guardados embalados, né? Eles não ficam dentro da box, Não, ele fica estocado normal. Isso. Quanto tempo demora, por exemplo, você tem turno o dia inteiro lá, a gente fazendo isso? Roda 24 horas lá. Tipo, pra embalar um produto, caiu na esteira, foi o quê? Minuto? A partir do Ou eu tô momento que o sendo cara muito recebe, é muito rápido. O sistema, lógico, a gente sabe, né? Você também tem essa visão, porque você tem esse contato com TI. A partir do momento que o cliente dá, né, um keep order lá, e ele paga o item cai para a Amazon como uma ordem de compra. Essa ordem de compra chega no sistema em, no máximo 10 minutos. De 10 minutos, a pessoa que já está trabalhando lá no que a gente chama de pick, a área de pick, né, os pickers, ele já recebe esse item. Então, em 10 minutos, ele já recebeu a ordem, ele vai tirar do sistema, que vem o keeper automático e eu vou te para dizer, ele. acredito que esse tempo aí de delay é pra dar tempo do cliente desistir. Porque se tu desiste ali a tempo, ele nem te cobra no cartão. Ele nem te cobra no cartão, exatamente. Então, ele já chega, Deve ser isso aí. recebe a ordem, o robô vai trazer para ele o item. Robô. É um robô, é um keeper, é como se fosse um armário que vem em cima de um robozinho, de um carrinho que anda sozinho. Ele vai lá e busca, vem sozinho pro cara, o cara vai lá, e aí ele tem o screen Serve dele. um café? É quase isso. Pergunta se ele tá cansado. Aí ele tem um screen. Não, ele a cada 30 minutos ele fala pra você parar 30 segundos, respirar, tomar uma água. É muito inteligente Tu tá o sistema. zoando? É isso É mesmo. sério? É sério. Aí ele mostra pra você, tem um keeper, em cada keeper tem um bin, né, que a gente chama, né? Que é uns quadradinhos que é onde tá o item lá dentro. Então ele mostra pra você. Cada bin tá lá numerado, B1, C1, E1. Então ele vai mostrar pra você aonde está o item, ele vai fazer brilhar uma luz naquele bin e vai mostrar a foto do item pra você retirar e colocar no touch que ele está com ele ali embaixo. Você vai colocar ele, vai dar OK, ele vai pegar aquele touch automático, tirar da sua mesa, mandar via conveyor, né? Vai mandar até na área de pack. O cara do pack vai tirar... Conveyor, que é aquele... Aquelas esteiras, aquelas esteironas, sabe? O belt. Sim, A belt, não quer dizer. Aí eles vão pegar, vai lá pra área de pack, o cara do pack vai pegar aquele item, vai cadastrar com a ordem de compra já pronta, vai colocar dentro da caixinha, que já tá montada, que a máquina monta automático a caixa. Ah, né? Só coloca, passa a fita, fecha. A fita já sai do tamanho certo, né? Exatamente. Como você escaneou o item, então ele vai imprimir toda a Tem as label. dimensões, Exatamente. Vai imprimir todas as labels de ordem de compra para quem vai ser entregue em qual Se tem setor. bateria, tudo isso, já sai tudo pronto. Sai tudo pronto. E aí você só cola em cima da caixa, põe na esteira de envio, envia, aí vai pra tua área lá. Ele vai sair num caminhão e vai pra área de entrega. Só que esse processo todo, lá dentro da Amazon, já embalado, sai pra você em menos de 1 hora. Caralho. Em menos de 1 hora. Brabo. Os Estados Unidos, eles te entregam em 2 horas alguns produtos. Não, mas Exatamente. então, isso que eu queria perguntar, só complementando a pergunta do Ramon. Talvez você não saiba explicar, não tem problema. Se não souber, não. Se souber, porque sim. é um sistema complexo. Mas esse vendedor que consegue te entregar no mesmo dia, provavelmente ele já é um vendedor mais avançado dentro da plataforma da Amazon e ele coloca, por exemplo, eu tenho 20 itens desse eu posso deixar em Warrington, 20 eu posso deixar em Manchester, na unidade de distribuição, né? 20 eu posso deixar, sei lá, Em Chester. em Chester.
E aí, tipo assim, aí ele consegue te entregar hoje porque ele já tem esse item parado aqui, né? Que geralmente, tipo, eu compro muito da Amazon, mas ela vende em algum lugar pra Warrington, de Warrington despacha pra mim. Exatamente. A gente tem o sistema da Acho que Amazon... são os itens Prime, não são os que ficam lá? É que, na verdade, o item Prime sai da gente. A gente descobre que o item é Prime, de repente, quando cai no sistema. Porque o item Prime, beleza, tem um monte de item Prime lá dentro do estoque. Mas é tão rápido o sistema que quando, por exemplo, vender o item Prime, no sistema pra gente já identifica. Esse item aqui, ó, é o que a gente chama de FUD, né? O Food. Ele eu não lembro agora a sigla F, mas é Urgent Delivery. Ele entra pro Prime. Então você tem menos de 5 horas pra poder despachar esse item. Ele já mostra pra mim dentro do sistema. Menos de 5 minutos. Não. Você tem 5 horas porque é esse processo que segue até o centro de distribuição, da distribuição para entrega. 5 horas tu diz já no, por exemplo, aqui em Knowsley. Vem de Warrington pra Knowsley. Exatamente. É muito rápido. E o que acontece? Existem alguns itens que já ficam pré-definidos lá no setor de distribuição, porque vamos supor, dentro do algoritmo são os itens que são mais vendáveis. Mas os que não são vendáveis, por exemplo, que saem muito agora no final do ano, que é o peak time, que são eletrodoméstico, tudo isso, a gente já faz antes. Por isso que a gente o peak time já nosso começa exatamente um mês antes. Porque a gente enche o sistema todo desses itens que a Amazon já fez o estudo dos anos anteriores. O algoritmo vai estar trabalhando também para oferecer para as pessoas. Exatamente. E aí a gente sabe que, por exemplo, o algoritmo também ele funciona dentro da região local. Vamos supor. Se você mais compra. Exatamente. Ou, por exemplo, assim, ó, esse item aqui, a pessoa mora em Warrington. Esse item aqui, pra você, eu entrego hoje, porque justamente ele tá do lado da sua casa. Eu consigo fazer essa entrega até 10 horas da noite. Lá nos Estados Unidos consegue ser mais flexível ainda, por quê? Porque lá tem milhões de plantas da Amazon. Então os caras conseguem ser muito mais ágil ainda. Eles têm até robozinho que entrega lá. Eles têm uns esquemas lá. Drone agora? Não, eles têm uns esquemas lá que tu bota uma chave no carro, o entregador chega no teu carro, ele escaneia não sei o que, o carro abre o porta-mala, ele joga dentro a parcela e fecha. Ele e sai. tá falando agora, entrega por drone. A Amazon já tá entregando por drone nos Estados Unidos. Exatamente. Itens pequenos. Agora eu não vou lembrar agora a quantidade do peso, mas umas parcelas pequenas. Mas tem drone que carrega até 3 quilos, cara. Então. E agora a Amazon tá entregando por drone. Então, assim, os caras não vão ter limite. Então, drivers aí, brasileiros que estão na Não, e é muito cabuloso, porque assim, vende tanto, porque você vê que não é só a Amazon que entrega. Tem vezes que eles despacham pela Hermes, daqui a pouco eles despacham pela Royal Mail. Porque os caras tem os independentes, que, tipo, igual nós, que vai lá, coleta com o seu próprio carro, faz os deliveries. A Amazon agora... Esse aí é o Amazon Flex. A Amazon agora tá tendo força no Brasil, mas... nos Estados Unidos é um bagulho monstruoso. Então, falando desde 1995, né, cara? Cara, e ela vai engolir o Brasil, ela vai engolir o mercado forte. O brasileiro é forte. Ela tá forte lá, mas ainda assim, por exemplo, meu irmão comprou um smartphone e ele mora em Floripa, cara, é capital. Chegou em 5 dias, cara. Nossa, quando ele comprou num dia que ele me disse, comprei o celular lá, não sei o que, no outro dia eu já tava, e aí? Pegou? Como é que porque a gente, né, pra gente, não, né? cara, vai chegar só dia 31 e eu, mas é dia 26 hoje, cara. Isso porque ela abriu essas 5 plantas no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, a de Campinas já existia, que foi a primeira no Brasil. Pô, vacilo, devia ter aberto no Paraná. Abriu uma... Meio termo ali, não, Santa Catarina, meio né? São meio Paulo. termo. Abriu uma... pegava os 3 estados. Abriu uma que eu sei, se eu não me engano, Mato Grosso e uma Pernambuco. Pô, vacilo é nosso, né? Porque com certeza a gente já pensou nessa parada aí, mano. Mas ele tá expandindo, né? Eles estão ele entra no mercado de 290 milhões de pessoas. Sim. Interessantíssimo. Né? E outra, você tendo planta no Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, entrega no Uruguai, cara. Você entendeu? Então você começa a expandir. Igual, por exemplo, não tem planta da Amazon em Portugal. Por quê? Porque as 5 plantas da Espanha suportam entregar lá. Você entendeu? Então, assim, esses dimensionamentos que os caras fazem. Só que em Portugal a Amazon... Se eu não tô enganado, posso estar falando besteira aqui. Se eu tiver, por favor, alguém me corrija aí. Nos comentários, né? Porque eu tentei comprar coisa pela Amazon em Portugal e não tinha delivery de um dia pro outro. Tinha alguns dias, 2 Exatamente, ou 3 porque vem da Espanha. A planta, se eu não me engano, a planta mais próxima ali da divisa é de Saragoça, se eu não me engano. Na Itália eu tinha entrega um dia pro outro, cara. Mas a Amazon lá na Itália é forte. Você tem em Milão, tem em Turim, tem no sul 3 plantas, é bem forte. Eu sei que ali perto de Cunha tem, perto de Savona, em Savona. O centro de distribuição final, tipo, como se fosse Knowsley, é em Savona. Então, tem a Amazon é bem forte na Itália. Uma vez eu procurei lá que eu queria tentar pegar, fazer que nem tu disse, que de ir lá e buscar, porque eu tava impaciente, né? E daí eu achei lá, mas não deu certo.
Mas A Amazon não é assim, chegar lá, minha parcela tá ali nesse pequeno estoque de vocês aí. Tá aqui. Se bem que eles achariam. Achariam. Com Se você certeza. chega com o código de barra, tudo certinho, os caras conseguem dar um jeito. Mas é top, cara. Eu assim, particularmente falando, é um business realmente do futuro. Então, eu justamente estou me preparando agora internamente lá para poder tentar ocupar outras vagas lá dentro, né? Tem uma vaga aberta para engenharia de processo agora, eu tô participando do processo seletivo. Vamos ver se Deus me abençoar, se for da vontade dele, minha parte eu vou fazer. Amém. Vou estudar, né? Vou correr atrás, vai né? dar certo. Amém. Mas assim, Deus, oportunidades tem, cara. Quando você entra no Job Finder da Amazon, você tem milhões de oportunidades. muita coisa. Cara, é muita coisa. Área de TI, então, para quem, se você tá em dúvida do que fazer, faz TI. Faz TI porque vai ser a área do futuro. O que tem de vaga aberta da Amazon e Por que eu paga. parei de estudar, Aqui, né? aqui, só pra Gosto vocês terem ideia, em UKI, paga em UKI, tá? 80 mil pra quem é iCloud Specialist. Principalmente da parte da Apple, das nuvens. Cara que faz programação de space, né? Dentro da nuvem pra poder ocupar arquivo. Esse cara que entra também como um data scientist, esse cara tira 80 mil por ano aqui. Aqui em UKI. Não vamos falar nem dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós estamos falando de salário a partir de $115 mil por ano. Na Amazon, tá? Massa. Na Amazon. Isso aí é um mundo que a gente não enxerga, né? Vai dizer, a gente não para. Quando a gente fala Amazon Warehouse, é aquilo que tu falou antes, né? 25 movimentos por segundo. Não, a pessoa... A gente tá acostumado com essa realidade de warehouse, mas, só por exemplo, foca no peso. se você entrar agora no Job Finder da Amazon, você vai ver lá pra Cambridge aberto uma vaga pra ajudar na tradução do Alexa em português. Então precisa de pessoas que falam português do Brasil. É verdade. E que tenham contato, tem que ter um mínimo de básico da parte de TI, porque você vai fazer a parte de programação da Alexa, entendeu? Mas é o básico. Pô, vou pra lá então. Exatamente, tá lá, vaga aberta pra pessoa que fala português. Eu fiz 2 semestres de análise e desenvolvimento de sistema. Então, assim, é business, cara. Se você colocar. Se você chegar Vou no ter que Job deixar Finder e pra ti o colocar lá estúdio português, português speaker, vai abrir um monte de vaga pra pessoas que falam português. Por quê? Porque esse lance da Alexa. Então, você tá falando de um equipamento que já está traduzindo, né, a parte de comunicação pra mais de 60 línguas. É um equipamento, aquele equipamentinho pequenininho. Eu tenho vontade, às vezes, de mudar pro Android de volta só pra usar Alexa. Mas interessantíssimo também comentar que oferece salários altíssimos, são muito bons salários. Sim, mas vamos lá, talvez você esteja aqui na Inglaterra há 4 anos e você não esteja estudando inglês ainda. Então repense, porque não adianta você chegar lá e querer falar em português que eles não vão entender. A Alexa uma hora vai entender. Mas os britânicos não. Justamente, você vai pegar a parte toda de programação, né? Que é todo em inglês. Você vai receber em inglês para fazer a tradução. E não é Google Tradutor. Vou colocar no. Não, lá não existe isso. A parada tem que ser tipo falado nativo. É na hora. Entendeu? Você vai receber um texto do que eles estão fazendo de programação da Alexa e transformar pro português. E fazer a tradução, né? Exatamente. Fazer o translate pro português. Só que é dentro do sistema. Imediato. Não tem esse tempo de você jogar pra dentro do Google. Daí, em vez de 25 movimentos por segundo, é 25 pensamentos por segundo. Por milésimo. Imagina colocar aquela parada lá dentro. É muita coisa. Tá, mas então, assim, tu acha que rola pessoal que tem aí formação no Brasil e tal, às vezes fala inglês, tu acha que rola conseguir algum visto pra... Não vou dizer só pra Amazon, porque deve ter um mundo de oportunidades aí, mas como Pô, a Amazon tá crescendo pra caramba. E tu acha que rola daqui a pouco algum visto pra cá? Tu não... Então, eu não tenho a informação precisa porque eu ouvi de um terceiro, tá? Então, mas só pra vocês terem ideia, um novo gerente de TI da Amazon aqui de Manchester, ele é brasileiro porque a Amazon buscou ele lá no Brasil. Pagou tudo pra ele. E isso pode acontecer não só pra cá, como também pros Estados Unidos, por exemplo. É o que eu tava comentando com vocês aqui no off, né? A parte do Green Card... A partir do momento que você aplica para o EB2, que é a parte de profissionais, se você não tem profissionais que consigam se adequar para o mercado ou que não consigam entrar para aquela vaga e preencher ela, os Estados Unidos abre para os imigrantes entrar legalmente. Você paga o processo, você paga o Green Card, fica 5 anos temporário e depois você consegue o definitivo como cidadão americano. Tá, esse é o processo. Então, se você prestar o processo seletivo para uma vaga da Amazon em qualquer país e você for apto aos olhos da Amazon,
A Amazon paga tudo pra você ir pra lá. Tudo. Então, por exemplo, eu tô dando esse exemplo de um terceiro que eu tô ouvindo, tá? Então nem sei se é uma história verídica. Estou relatando o que me passaram. Mas deu a deixa pra quem tem interesse. Exatamente. Não custa dar um Google lá e pesquisar sobre Justamente, essas coisas. vai procurar as vagas da Amazon. Se você tem perfil profissional que feche, né? Faça o closet com aquela vaga que tá aberta, tente, porque se a Amazon olhar pro teu perfil e você for bem nas entrevistas, nos testes, no processo seletivo, a Amazon paga tudo pra você vir. Mas aí, quais os requisitos? O mínimo, inglês fluente. A Amazon vai contratar um cara que não fala inglês. E esse já é o primeiro requisito do... Não adianta você ser pica dos pica e não falar E não falar inglês. É fundamental, né, cara? Não adianta. É uma língua global. A gente já tem que ser adequado. Daqui uns anos vai ser o mandarim. Se a gente não começar a correr atrás... Eu estava escutando um podcast essa semana, até recomendo, cara. Eu acho que é do Sócios Podcast. Fazendo propaganda pros caras. Agora vão sair do nosso podcast aqui e ir lá escutar eles. Eles falando sobre a China. Eles que não falam do nosso lá não, que a gente processa ele. Deus o livre. Não, podem falar, por favor. Peçam pra seguir lá. Bruno Perini, abraço. Cara, eles estavam falando da China. Cara, é loucura, assim, porque daí eram dois caras, um falando da questão humana lá, humanitária, e outro falando da questão do capitalismo lá dentro. O que eles fazem lá é aquela coisa, eles não têm pressa. Eles não têm a mínima pressa pra dominar. Não tem. Eles só vão fazendo ali o que eles têm que fazer. E pau. 16 horas por dia. Eu trabalhei com chinês, é loucura, cara. Os caras têm poder pra realmente competir com os Estados Unidos. E é interessante porque você fala de um poder diferenciado em relação à quantidade de pessoas. São mercados distintos. Por exemplo, você tem a China com 3 bilhões de pessoas lá. Você tem os Estados Unidos com 330 milhões. Entendeu? Então, proporcionalmente por pessoas, o mercado... isso, né? Não. O mercado interno chinês, ele poderia sobreviver sozinho. Entendeu? Sim, mas eles investem nisso. Exatamente. É isso que eles falavam no podcast. Os caras, eles investem no mercado interno. Tu chega lá, cara, a gente acha que, nossa, que legal, vai entregar de robô e não sei mais o que. Cara, o que eles têm lá dentro, pra eles... Tanto é que os chineses, eles têm uma troca lá. Eles fazem uma troca. O chinês, ele faz a troca... Tira a casca e sai Não, ele faz a troca da liberdade dele, dessa liberdade que a gente tem de falar, pensar o que quer e tal... Porque o governo entrega pra eles a parte, não vou dizer só financeira, mas tipo, cara, não tem um chinês, segundo, claro, eu tô falando aqui uma coisa que eu escutei no podcast e tudo mais, de gente que estuda a parada, entendeu? Os caras disseram, não tem um chinês de 30 anos que não tem a sua casa, que não tem o seu carro, que não tá bem de vida, não tem um dinheiro guardado. Que não fica fazendo drift nas ruas. Existem algumas realidades, por exemplo... Só que os caras... trocaram a liberdade deles por isso. Exatamente. E tem também, assim, que hoje o marketing, né, esse merchandise de você poder propagar o que você faz de bom é global. Então a China faz muito bem isso. Mas se você pegar o norte da China, que você faz divisa com a Rússia, por exemplo, ali é uma parte bem pobre. Aquelas histórias que a gente ouviu, o chinês que come cachorro, que come grilo, tá lá? É pra lá. É lá. Então, assim, eu falo porque eu trabalhei com chineses, né? A última empresa que eu trabalhei 3 anos e meio. Meu chefe era chinês. E essa realidade que você tá falando, por exemplo, da cidade de Wuhan, de Xangai, né? Das cidades mais globalizadas e estruturadas, realmente é isso aí, cara. Você não tem um chinês que tem há 30 anos que não tem a casa e 2 carros lá, entendeu? E ganha muito bem. Entendeu? Mas você deixa o couro trabalhando, mas você tem. Beleza. Essa é a parte... uma troca, né? Exato. Essa é a parte que o pessoal divulga e propaga. A China tá crescendo, a China é isso. E realmente é. Xangai é a maior cidade do mundo. Os caras foram lá e construíram lá 20 prédios lá que viraram fantásticos, que daí acrescenta no PIB. Depois foram lá e demoliram os prédios, porque daí acrescenta no PIB de novo. Os caras fazem isso lá também. E assim, você pega, por exemplo, hoje a maior cidade do mundo é Xangai, cara. Entendeu? Não tem hoje, né? A gente tem Nova York, tem Tóquio, tem São Paulo, mas a maior cidade do mundo hoje, em quantidade de pessoas, em terra, espaço quadrado. É Xangai. Xangai é maior que 3, 4 países aqui da Europa, cara. Caralho. Então, assim, e não é uma cidade qualquer. Você chega lá, você fala assim, poxa, tô nos Estados Unidos. Você entendeu? Os caras estruturaram, fizeram aquilo ali pro marketing deles. Só que a China também é bem pobre. Entendeu? Aonde o governo, né, eu vou dizer assim, o império chinês não chegou ainda,
com essa realidade de estrutura, que nós estamos falando do país mais populoso do mundo, cara. Não é de uma hora para outra. Eles de 40 anos para cá se tornaram uma potência mundial. Mas ainda pra chegar a fazer isso no país todo vai demorar. Então a gente ainda tem uma realidade muito pobre, que é o norte, né? Cara, mas fala em demorar, mas não demora muito, né? Você fala essa demora, sei lá, talvez 3, mas 4, eles têm um 5 controle, anos, né? Eles começam a expandir tudo. E eles têm um controle em tudo. Até, por exemplo, quem mora vamos dizer assim, na roça, né? Quem mora na parte de rural só pode ter 3 filhos. E quem mora na cidade só pode ter 2 filhos. Se você tiver o terceiro, eles arrancam e matam. Eles controlam em tudo, né? Controlam em tudo. É uma troca. É uma troca. Mas, cara, muito massa. Mas agora vamos chamar a patroa. Vamos chamar a patroa. Aqui manda. A Heloísa vai vir aí contar pra gente um pouco de como foi a gravidez, porque ela também teve atendimento na Itália lá. Na Itália. Então aqui. vai dar pra quem tá assistindo no YouTube aí, vai... Pra quem tá interessado em ter aí os ranhentos. Os ranhentinhos, barrigudinho aqui. Os barrigudinhos, tá na hora da gente descobrir essa história aí, que também é muito interessante. Agora vamos lá, vamos todo mundo fazer a Heloísa aparecer agora aqui, que o editor vai fazer uma mágica lá no YouTube. Vai lá, todo mundo vamos fazer vamos mandar, como é que é lá? A Jinkidama? Faz fumaça, aquela que explode. Vai lá, vamos lá. Abracadabra. Bom. Aê! A dona da minha casa, a dona do meu coração. Chegou. Ela tava ali só sentada fuzilando, com os olhos Agora, assim. enquanto ela fala, eu como. Interrompemos a vossa programação para informar que nós resolvemos cortar mais um podcast no meio. Então, gente, não fica muito chateado com a gente. É porque você tá vendo... Não fica chateado. Muito não fica zero. Fica zero, é. É importantíssimo que você não se chateie com isso. Por que a gente tá fazendo mais esse cortezinho aqui? Nós estamos vindos aqui dar uma explicação para vocês. É porque é muita informação. Muita coisa. É muito conteúdo. E nós pensamos que se deixar isso tudo, talvez fique confuso. Se ficar tudo de uma vez, né? É igual quando um professor vem te explicar alguma coisa na escola. Ele pega e fala, porque a raiz quadrada de vermelho com o quadrado do verde é igual laranja ao quadrado no diminutivo do triângulo, entendeu? Não. Teve isso? Não entendi nada. Não tem isso? Não, então tá. Mas é isso que acontece. Você entendeu? Não. Então, lança o meme da Nazaré aí, pensando. Então, assim, por isso que a gente resolveu cortar no meio também, tá? Mas saiba que a segunda parte, ela tá chegando, a segunda parte, ela tá muito, muito legal, porque a Elo, ela vai contar sobre... Dando um pequeno spoiler só, né? Um pequeno spoilerzinho pra vocês. Se você tá pensando em ter filhos aqui na Inglaterra... quer vir ter filho só pra ganhar o... tá sacanagem daí, né? Então você precisa assistir a segunda parte. Então a gente dividiu aqui pra não ficar tão longo. Então na segunda parte vocês vão entender. Se alguém já passou, vai ser até legal porque pode comentar com a gente. E se não, se você ainda não teve filhos aqui, é muito legal pra você saber o processo todo, como funciona toda essa parada. E ela explica tudo direitinho. Até porque ela teve atendimento tanto na Itália quanto aqui. Então ela vai Mas contar tá bom aí. de spoiler já. Né? Até porque quando ela chegou lá no hospital, tinham médicos. Sabia? Foi mesmo. Então. Foi esse spoiler eles não esperavam. Não, isso não. E Então, a criança nasceu muito bem. Então, mas olha só. Esse recado aqui está dado, que você vai receber novamente no nosso encontro semanal a segunda parte desse podcast. Tá bom? E não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever, comenta, dá o follow aí. Manda pra sogra, a gente esqueceu no outro e fala pra mandar pra sogra. Tem que mandar. É verdade, cara. Vocês têm que mandar pra sogra. Que nem o João disse no outro podcast. Se a sogra não é surda, manda pra ela. Por favor. E se for surda, ativa a legenda automática lá no YouTube, porque a gente não tá legendando ainda os vídeos. Que ela vai conseguir ler. Ela vai conseguir ler, tá? E vai escutar toda essa história. Tá bom? Então, certo? Então, a gente se vê aí. Falou.